Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, o Henrique, da LFS Financial. Exatamente. E o que acontece? Hoje nós estamos no terceiro episódio do podcast do Landim. E é com muito prazer que eu trago mais uma história de superação e de empreendedorismo para todos vocês. Espero que vocês estejam gostando. Muito obrigado por estarem participando. Não esqueçam de deixar o seu like aí no nosso vídeo e também de seguir a nossa página no YouTube, tá bom? Então, hoje eu queria dar as boas-vindas ao meu querido amigo Henrique. Muito obrigado por estar participando com a gente aqui. E eu queria começar com a primeira pergunta do dia. Quem é Henrique? Bom, vamos lá. Primeiramente, agradecer, né, pelo convite. Tinha te dito que já tinha recebido outros convites e acabou que, por agenda ou por outros motivos, também eu não participei. E fiquei muito feliz quando recebi esse convite, fiz questão de vir. Então, assim, quem é o Henrique, né? Quem é o Henrique assim, e o que faz o Henrique? O Henrique é um cara simples que veio de família tradicional, de pai motorista e mãe professora. Sou de Belo Horizonte. Comecei minha carreira na área comercial mesmo. Trabalhei na Coca-Cola e tudo. Na Coca-Cola foi até na parte de logística, mas sempre querendo voltar para a área comercial. Sempre trabalhei em shopping também. Então, assim, sempre voltado para a área comercial. Até o dia que eu fui para o Bradesco. Um primo me arrumou uma indicação e ele trabalhava no Bradesco já há 30 anos. E me deram a sugestão de, cara, eu vou te colocar lá, você tem um perfil legal para o banco e tal. E eu vi aquele negócio, banco, né? Na minha época, meu banco era de terno e tudo, era legal, era chique. Mas, assim, a parte comercial sempre me chamou muita atenção. E aí fui bater um papo, era até uma regional de Contagem, que já era distante um pouco da minha casa. Eu sou da região do Betânia, ali, na região oeste de Belo Horizonte. E fui lá bater um papo com o regional na época. E ele falou comigo assim, cara, é o seguinte, aí já começam os desafios da vida. Tem uma vaga para você, gostei do seu perfil, mas a vaga é para Igarapé. Quer dizer, 60 quilômetros da minha casa. Eu tinha lá 20 anos, tinha começado uma faculdade, estava no meio da faculdade, vamos dizer assim, e de administração, sou formado em administração. E ele falou assim, cara, tem um desafio para você em Igarapé. O que você acha? Eu falei, cara, eu quero entrar. Onde é que for, eu vou. Mas tem carro? Eu falei, não. Você tem moto? Eu falei, não. Como é que você vai fazer? Não sei, é ônibus. Aí ele falou comigo assim, não, então tá. Então pode ir. Eu falei, então bora. Aí comecei. Aí eu saí de casa às 7 horas da manhã, 6h30, para pegar serviço 11 horas em Igarapé. Caramba! Então eu pegava 2 ônibus para chegar lá, dormia, os caras me acordavam quando chegava, de tão longe que era. E assim, e comecei. Então, assim, com muito entusiasmo, com vontade de aprender, aprendendo outros setores dentro do banco. Eu usava o coletinho, né? Entrei como posso ajudar. E isso foi crescendo, essa vontade de crescer dentro do banco, de fazer história. Até que com 8 meses de banco eu fui promovido para a Caixa e transferido para Betim. E aí iniciou a minha história de Betim, vamos dizer assim. Que legal. Que foi em torno de 2008 para 2009 ali. E aí vim como caixa para Betim e fiquei no Bradesco mais 7 anos. Então ali fui pessoa jurídica, fui para Contagem, depois voltei para Igarapé como pessoa jurídica. Então assim, tem uma história com Igarapé desde quando comecei, vamos dizer assim, né? E em 2014 eu recebi um convite para participar do processo da Prudential, que era vender seguro de vida. E aí, nessa história, eu falei, cara, disruptivo, né? Porque era um ramo que eu entendia, porque eu vendia no banco, mas nunca tinha atuado na área. Então, fiz o processo, passei e falei, cara, eu vou ingressar nisso aí. E fiquei em torno de 2 anos e pouco na Prudential, naquela questão de resiliência diária ali, trabalhando com o seguro de vida. Depois do seguro de vida, fui para o Itaú, voltei para banco, porque o seguro ficava viajando e casado, querendo constituir a família e ter filho e tal. E aí voltei para banco, fui para o Itaú. Fiquei no Itaú um pouco mais de 2 anos, onde eu conheci meu atual sócio, que é o Frederico Lopes, que é o Fred, né? E aí a gente se conheceu nos destaques do banco. Toda vez que tinha destaque, a gente se encontrava, tinha reunião, premiação, a gente se encontrava. E as ideias sempre batiam muito, que era questão de crescimento, questão desafiadora. O Fred trabalhou em gestão de cooperativa, gestão de bancos. Então, tem uma história muito parecida também de crescimento, de origem simples e tudo mais, de crescimento. E as ideias batiam muito. E depois disso eu fui para o Sicoob, voltei a pegar a peça de gerente de agência pelo Sicoob, depois fui para o Sicredi trabalhar na questão da expansão do Sicredi aqui em Belo Horizonte, que eles estavam vindo, era recente a vinda do Sicredi para cá.
E nesse meio tempo, aquela chama dentro de mim querendo falar, cara, você precisa empreender, você precisa ganhar o mundo aí com as suas ideias e fazer as coisas acontecerem. E eu sempre gostei muito da questão da relação de pessoa jurídica, que era o que eu sempre fiz no banco, vamos dizer assim, né? Então, eu sempre vi aquela necessidade de ajudar as empresas, de crescimento, vi várias empresas crescerem, como também vi empresas que não deram certo. Então, sempre aquela vontade de ajudar. Então, isso dentro de mim, cara, eu preciso montar alguma coisa, fazer alguma coisa. Participei de vários eventos de empreendedorismo, de amigos empreendedores, e sempre aquela vontade de descobrir o que eles faziam, o que eles tinham feito, várias histórias até que eu tinha participado em relação às pessoas jurídicas que passou pela minha carteira. E um belo dia o Fred me ligou e falou, cara, tem uma ideia, comecei a executar aqui e tal, que é uma assessoria de crédito. Eu falei, cara, como assim? Porque a gente sempre se falar, pô, a gente trabalha por uma bandeira, por exemplo, eu estava num banco. Eu não poderia falar de outro banco para o cliente. Cara, peraí, eu estou representando esse banco aqui, mas o outro ali está melhor. É antiético, né? Exatamente. Então, tinha essa questão de ética. E aí eu ficava, pô, mas aqui eu estou com uma taxa X, mas ali está mais barato, eu não posso falar. Então, isso já indignava a gente um pouco, dessa questão de trazer o melhor produto para o cliente. A gente trazia o melhor que a gente conseguiria oferecer, mas realmente, às vezes, não era o melhor do mercado. E aí o Fred veio com essa ideia, falou, cara, eu preciso de um sócio, tem que ser você e tal. Eu falei, cara, então vamos nessa. Eu até lembro na época, ele falou assim, velho, conversa com sua esposa, você é casado, vê se ela vai te apoiar nisso. Eu falei, cara, eu tô dentro, é o que eu tava procurando, é isso que eu quero. Esposa de empreendedor sofre. Tipo isso. Depois disso que ela foi entender. Foi na prática, né? Ela já entendeu com o carro rodando. Beijo, amor, te amo, tá? Eu também. Te amo, meu amor. Obrigado. Então, falei, cara, então vamos. E aí, dessa época eu tinha saído do Sicredi. Falei, cara, então vamos. E aí, fiquei 6 meses, cara, visitando, correndo e tal. 6 meses sem pôr R$1 no bolso. Aquela, assim, aquela sensação, será que eu tô no caminho certo? Quem vê os close não vê os corre, né? É isso. Eu sempre falo isso. E assim, aquele desejo de crescer, ao mesmo tempo um receio. Cara, se não der certo, como é que eu vou ficar? Nesse meio tempo, eu até esqueci de contar, no Bradesco eu conheci minha esposa. Minha esposa é bancária também, de formação. Ela ficou 16 anos no banco. Caramba. Saiu recentemente também. Decidiu... Tá empreendendo agora? Não está empreendendo ainda. Agora eu sei que vai pagar. Vai acontecer. Eu tenho que apoiar. Mas hoje ela trabalha numa empresa e tal. Ela é gestora de uma empresa grande até, aqui em Betim. Sério. Sair da rede bancária e também atuar numa empresa comum, assim, né? Uma empresa que não é do ramo financeiro, digo assim, né? Ela, então, enfrentou esse desafio também pelo fato dela estar trabalhando em BH. Minha filha estava pequena, estava ficando muito ausente. Ela acabou optando por sair do banco e vir para Betim atuar na empresa. Então, assim, ela foi disruptiva também de largar o banco. Porque todo mundo está no banco, cara, eu te falo assim, que não é uma estabilidade, porque hoje, assim, não existe estabilidade em lugar nenhum. Mas a pessoa tem vários benefícios, a pessoa fica presa naquilo. E foi uma conversa que eu tive, cara, você tem esse benefício e esse. Beleza, é isso que te prende hoje? E se você ganhar dinheiro para pagar isso tudo? Exatamente. E aí? É o que ninguém pergunta, né? As pessoas sempre olham os benefícios, fazem as contas, mas ela pensa, nossa, eu posso ganhar muito mais. Mas lá eu tinha um plano de saúde. Cara, mas você vai poder pagar 50 planos de saúde. Mas lá eu tinha um plano de saúde, eu não precisava preocupar. Eu acho que é isso, né? Então, acaba comodismo, né? Comodismo. Fica muito no comodismo. E aí eu falei, pô, se você conseguir pagar tudo. E foi então um trato que eu fiz com ele. Falei, quando a gente conseguir pagar tudo que você tem de benefício, você sai. Aí foi dito e feito. A gente falou, não, agora você consegue sair. Pode sair que você tem o mesmo plano de saúde, o mesmo padrão de vida e tudo. E aí ela saiu. Então tem 1 ano e pouquinho que ela saiu do banco também. Muito Lógico, bom. com aquele frio na barriga que todo mundo tem. Cara, o frio na barriga ele é necessário. Mas hoje, assim, você vê que valia a pena. E por que não fiz isso antes e tal? Mas assim, igual eu falei com ela, tu tem um momento certo. Não tem jeito. Igual eu mesmo que pensar, a ideia que o Fred teve de a gente montar uma empresa e tudo, por que a gente não teve essa ideia antes? Tá tão na cara que ia dar certo, vamos dizer assim, né? Mas não era, cara. A gente foi se preparando, passando por experiências diferentes, fomos nos melhorando, né, como profissionais. E depois para poder montar um negócio numa época, vamos dizer assim, que daria certo. Então me chamou para montar uma LFS. Legal. No começo era eu e o Fred e o Gleidson, que está com a gente até hoje, que faz uma parte administrativa. Na verdade, ele começou fazendo um pouco de tudo, né? Hoje a gente está com um pouco mais de estrutura, mas era nós três, então eu fazia visita, eu pegava documento, eu levava no banco, eu fazia reunião com o banco,
visitar e os o que a clientes. LFS faz exatamente hoje? Então é o seguinte, a LFS é uma assessoria de crédito. Legal. Ela nasceu com esse intuito, é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim. Hoje tem outros produtos, mas o mais forte hoje, como sempre, é o crédito, onde a gente conhece o cliente, entende a necessidade do cliente, entende o que o cliente precisa de fato, tanto tipo de produto, quanto linhas de crédito, quanto momento da empresa, e faz uma análise. A gente faz essa análise dentro da nossa empresa, nossa equipe hoje tem um analista, ele faz essa análise da empresa e a gente apresenta para alguns bancos. Então, hoje a gente trabalha com mais de 120 bancos, a gente tem lá 50 bancos que a gente conversa diariamente, média de 50 bancos, e a gente apresenta como a gente tem a expertise, hoje a gente pega o que o cliente precisa e já sabe os bancos que vão ter mais aberturas. Então, eu já estou com bancos do Brasil inteiro hoje. Então, um diferencial nosso é, por exemplo, a empresa está aqui em Betim, ela normalmente sabe os bancos que tem em Betim, em Belo Horizonte ali e tal. Você consegue lá no Banco do Nordeste, lá no Sul... Ela não sabe que um banco lá do Sul está tendo de oferta para o produto que ele precisa. Muito legal. E aí até curiosidade, só para entender mesmo. Todas as linhas de crédito para financiamento, tipo para financiamento para crescimento, capital de giro, tudo que vocês trabalham, ou vocês trabalham mais com alguma coisa mais segmentada? Tipo, vou trabalhar com seguro de obra, de risco de obra, alguma coisa assim, que deve trabalhar também, mas é só uma coisa mais específica, um nicho específico, ou é toda a parte ali de crédito para as empresas? Hoje a gente trabalha com toda a parte de crédito, desde investimento, ampliação, compra de equipamento, compra de empresa, a gente ajuda também, às vezes a gente ajuda a M&A ali, a gente dá uma força. Então, assim, hoje qualquer parte de crédito que a empresa precise, a gente entra com apoio. E a gente trabalha dessa forma, a gente entende o que o cliente tem de necessidade, carência, prazo. E hoje, pelo relacionamento que a gente tem com as instituições financeiras, a gente até cria produto para os nossos clientes. Dependendo do cliente, a gente cria um produto específico para o cliente. Caramba. Então, assim, já teve um case que a gente... foi bem no começo que a gente conseguiu fazer um capital de giro garantia de PIX, do fluxo de PIX do cliente. Então, isso não existia dentro do banco. A gente teve uma reunião com os diretores, presidente do banco, e o banco falou, não, faz sentido, vamos fazer. A gente fez a operação para o cliente, uma operação nova que o banco não tinha. Então, esse produto é um case novo muito legal. Para o banco. Exato. E aí, a gente vem no crescente, bem legal, pelo nível de clientes que a gente atua no nível corporate, middle corporate, que são empresas que faturam acima de 25 milhões ano. Que é o que você trabalha hoje. Isso, até pelo relacionamento que a gente tem. E nesse meio tempo, logo no começo, vamos dizer assim, né, a gente prestou serviço para uma grande rede de supermercados. E a gente fez um trabalho legal lá, o Fred fez um trabalho excelente lá nas primeiras operações. Eles convidaram ele para ser diretor de operações financeiras. Caramba! Então ele ficou dentro dessa grande rede de supermercado, que fatura em média de 8 bi ano. Então, assim, é uma empresa bem robusta, na questão de crédito. Então foi até uma época bem difícil para mim, que eu fiquei sozinho no escritório. Assim, na Saiu da empresa, montou, foi ser empreendedora e foi tão bom que chamaram para trabalhar. E aí ele fazia assessoria e ao mesmo tempo na parte de diretoria. E foi muito legal isso para a gente, porque nesse meio tempo a gente fez bastante relacionamento com os bancos. Sim. Porque pelo porte da empresa, os diretores, tinha acesso a diretores, presidentes dos bancos. Legal. Foi onde a LFS ficou muito conhecida entre os bancos devido a esse relacionamento que o Fred foi gerando. Muito bom. Então, assim, o Fred encontrava com os bancos, falou, tem uma empresa de assessoria e tal, o Henrique vai te ligar. Então, assim, a gente foi fazendo esse relacionamento crescer com os bancos. Então, nesse meio tempo, ele ficou lá em torno de um ano e pouco. Falei, cara, não dá mais. Eu preciso de você aqui na empresa. A assessoria aí está muito legal, dá visibilidade e tudo, mas eu preciso de você tocando no escritório junto comigo. E aí ele saiu, né? A gente continua prestando assessoria de crédito para eles. E uma dúvida legal que as empresas sempre falam, mas o cara fatura isso tanto, o cara não precisa de você para poder conseguir crédito. Isso é uma dúvida frequente, uma pergunta frequente que eu recebo. Cara, a empresa fatura lá 10 bi ano, o cara precisa de você para quê? E tem diretor financeiro, e tem financeiro, e tem um monte de coisa lá que não precisa de você. E na verdade precisa. Por quê? Dependente do tamanho da empresa, um diretor financeiro hoje, ele tem as oportunidades que a empresa já conseguiu ali. É um ou outro banco que ele vai conseguir, no mercado ali do estado que ele está inserido, fazer um novo relacionamento. Então, ele trabalha com os mesmos players sempre. Então, o diferencial que a gente leva é trazer novas oportunidades que às vezes o cara nem está pensando. Às vezes um produto que o banco nem ofereceu. Então, a gente consegue entrar nessas empresas e trazer uma solução legal para elas. Legal. Então, assim, até pelo nível de empresa que a gente atua, sempre tem um diretor fera, tem a empresa bem segmentada, então é bem atendida pelos bancos, né? Mas mesmo assim a gente consegue fazer um belo trabalho lá com eles.
Então, assim, essa questão de pensar junto com o cliente. Hoje eu vou para uma reunião com os bancos defendendo o meu cliente. Então, e não defendendo mais o banco. É uma diferença que hoje o gerente do banco defende o banco. Claro. Então ele vai te oferecer o melhor que ele consegue, como se fosse o melhor que você poderia conseguir. Sim. E na verdade a gente faz na verdade a gente junta as duas coisas. Sim. Porque hoje é o seguinte, a gente leva um cliente classificado, que seleciona hoje a gente trabalha só com indicação. A gente não tem um telemarketing ativo, Entendi. a gente não divulga o nosso produto hoje. Sim. A gente não tem, graças a Deus, a gente vai crescendo da melhor maneira, né? Que eu acho que o boca a boca hoje é a referência, é o que faz qualquer tipo de negócio alavancar. E dentro disso, a gente foi crescendo esse relacionamento com os bancos, da questão de trazer para o banco clientes já pré-selecionados, pré-analisados e com a operação montada. Então, hoje eu chego para um banco... Já está com tudo pronto. Eu tenho documentação do meu cliente completa, eu tenho parecer de crédito completo, tenho a operação montada, a taxa que o cliente tem interesse, que ele está receptivo ali, porque hoje a gente trabalha com FII de sucesso. Então, hoje eu faço o trabalho inteiro para o cliente sem cobrar nada. Eu só cobro no sucesso. Então, se deu certo para o cliente gostou da proposta, aí que a LFS emite a nota. Aí Exato. que você emite. Exatamente. O dinheiro na conta do cliente emite a... Então, assim, o cliente ele tem o poder de decisão o tempo inteiro. Então, ele pode pegar a operação que eu ofereci para ele e falar, cara, não faz sentido. Para mim tem que ser assim. A gente volta e vamos mudar. Porque às vezes a operação demora um tempo, as necessidades do cliente mudam. Então, a necessidade dele mudando, a gente também tem que mudar. Então, a gente muda a questão a gente está sempre do lado do cliente, então a gente consegue ir mudando junto com o cliente. Às vezes o cliente fala, pô, agora não é hora desse projeto mais, agora é outro. A gente vai lá e já muda tudo e conversa com novos bancos e tudo. E os bancos gostam muito do nosso trabalho porque a gente faz essa seleção toda e entrega bons clientes para eles. Então, hoje, eles facilitam a vida do banco a trazer clientes que às vezes ele não tinha entrada, empresas de grande porte, e hoje a gente entrega mastigado para ele. Então, todo mundo ganha. Porque a questão do cliente está tendo acesso às linhas de crédito que ele não teria, Sim. ou bancos que ele às vezes não sabe nem que existe. Nem sabia que existia. E as empresas e os bancos de clientes que às vezes não tinha acesso. Então, hoje eu estou com empresas de grande porte, às vezes o cara não tem a entrada. O banco é doido para atuar. Agora, tem empresas que eu ligo para o banco e falo, cara, eu ligo para o diretor e falo, cara, eu tenho uma empresa X aqui, tal, cara, não precisa falar mais nada, eu quero. Eu falei, que isso, cara, nem te falei ainda. Ele falou, não, eu sou doido para ter essa empresa aqui com a gente, não sei o quê, a gente consegue entrar com tal valor e tal, e o seu cara mesmo já monta tudo. Caramba. Então, hoje o banco, às vezes, no final do ano agora, principalmente, os bancos ligam para a gente e falam, cara, eu preciso aqui de fazer operações de capital de giro para 10º, eu preciso aliviar meu caixa aqui e tal. Então, os bancos ligam para a gente hoje pedindo cliente. Então, assim, hoje funciona de uma forma muito legal e a gente consegue realmente alavancar as empresas nos projetos, potencializar a questão dos projetos da empresa. Então, basicamente, a LFS é isso, cara. É a questão de crédito mesmo. Hoje tem vários produtos, né? A LFS hoje tem a questão de ativos financeiros, depois eu posso explicar isso com um pouco mais de detalhe. Sim. A gente tem a questão de seguros também, está iniciando agora a questão de LFS seguros. Mas seguros... geral, de tudo. Geral, de tudo. Geral. Até numa reunião que eu participei esses dias, o cara falou que a gente faz seguro até de bloqueio judicial. Eu falei, cara, como assim? Eu nem sabia que existia isso. Nem eu sabia que existia. O cara bloqueou judicialmente a pessoa o valor e consegue fazer o seguro que libera o valor. E o seguro cobre se a causa for perdida a causa, o seguro cobre. Caramba, isso aí é bom, hein? Então, assim, são coisas que a gente vai descobrindo no ramo. Eu acho que vocês vão ter muito cliente, viu? Caramba! Então, assim, são coisas que a gente está no ramo e vai descobrir. Cara. Então, a LFS hoje é um facilitador. Então, hoje a gente tem várias coisas dentro do nosso hub de negócios ali para poder auxiliar o nosso cliente. Então, assim, é uma coisa muito gostosa de fazer, né? Que você ajudar a empresa a crescer, até mesmo, às vezes tem uma operação que ela fez há mais tempo, que a taxa de juros é alta, ou que a parcela atrapalha muito o fluxo de caixa, a gente consegue refazer essa operação com um prazo mais alongado, com a taxa melhor, com uma carência para o cara ter um fluxo, o cliente, né, ter um fluxo de caixa livre ali por um tempo. Então, assim, é gratificante até o nosso trabalho aí junto com as empresas e as instituições financeiras. Sabe o que é mais legal, Henrique? Eu converso com muita gente sobre empreendedorismo. A gente está trazendo algumas pessoas aqui, vocês estão podendo acompanhar. E todo mundo tem a mesma, o mesmo fio condutor, né?
todo mundo para chegar no empreendedorismo já passou pela CLT, já passou ali pelo caminho. Mesmo que tenha, por exemplo, eu me entendo como empreendedor desde quando eu tinha 4 anos de idade, que eu já vendia geladinho, eu já vendia lá no interior, na roça, eu vendia galinha, vendia ovo, e eu fazia aquele negócio, eu sempre tinha dinheiro. 5 anos, 6 anos de idade, eu tinha dinheiro muitas vezes para fazer tudo que eu queria e tudo, mas fui passando por todos esses processos. Exato. E tudo que a gente faz na vida, a gente chega até aqui, né? Então, todo o caminho que você, empreendedor, segue, na verdade, ele é muito parecido com todo mundo. Às vezes o cara tá lá, hoje o cara tem um banco, o cara tem uma empresa de sucesso, cara, ele passou todo esse processo de não ter, às vezes, grana para montar, passar apertado, correr, se reinventar. É muito bacana isso, como que o empreendedor vai criando o seu caminho até ele chegar nesse momento. E independente da área, eu conversei aqui até hoje com o Luiz da Imobiliária Exclusive, que é um parceiro meu de muito tempo, que tem uma história de vida fantástico, com a Paty Silvério, que é de um salão de beleza dedicado hoje a cabelos afro, e toda a história tem sempre o mesmo fio condutor. Passamos por esse processo, por esse, fomos criticados, as pessoas acharam que a gente não tinha o que fazer, a gente fez, e é isso, aquilo um pouquinho que a gente estava falando. Se a gente for preocupar demais com o que os outros falam, a gente não sai do lugar, não é verdade? Agora me fala uma coisa, o que você acha? Assim, nós estamos num momento assim, um bom do mercado, como um todo. Hoje o mercado está funcionando, resultados de políticas anteriores e políticas novas também que estão sendo implementadas, mas o que você espera? Como que foi o 2023 e o que você espera de 2024 para o mercado de crédito e para o mercado em geral, assim, digamos, o que esperar? Fica aí, vamos dar uma dica aí para o pessoal. Então, final de 2022, ali, 2023, a gente passou por um momento um pouco delicado. Sim. Foram várias empresas na questão de recuperação de crédito, e teve casos de empresas enormes que a gente nem acreditava que poderia dar alguma coisa errada, né? E isso balançou um pouco o relacionamento com os bancos. Os bancos deram uma travada, né? Deram assim, uma ressignificada ali, questão de crédito, deu uma selecionada maior, entrou mais em detalhe, tudo, até mesmo para mitigar o risco que eles haviam notado dessas grandes empresas abrindo recuperação judicial. Que é falindo, né? Vamos falar a língua assim para todo mundo entender. Americanas! Exato. Então, assim, foi um ano de taxa alta. Agora a taxa no final do ano começou a diminuir um pouco, mas assim, foi um 2023 bom, né? Que, apesar dos bancos ter retraído um pouco, essas recuperações judiciais ter balançado um pouco o mercado, a taxa não está tão atrativa, né? Pelo mercado, pela Selic alta e tudo. Mas assim, foi um ano que preparou muita gente, preparou os empreendedores, empresários para poder crescer. Então, eu acredito que foi um ano bom. Várias empresas cresceram muito esse ano. Sim. E, assim, 2024 eu acredito que seja muito melhor. Pelo fato da taxa já estar um pouco mais enquadrada, a questão das empresas terem vamos falar assim, se organizado, né, para poder... Aquele negócio, né? Quando um ano é muito difícil, o outro é muito bom. Então, eu acredito que esse ano foi um ano assim, complicado, referente a mercado, mas quem conseguiu, vamos falar assim, né, passar por isso de uma forma legal, juntamente com a equipe, juntamente com os bancos, ano que vem é só crescimento. Eu acredito que ano que vem a projeção de crescimento vai ser bem satisfatória, devido à questão da taxa ter esse viés de baixa e também de novos mercados e tudo, né? Eu acredito que a estabilidade também do mercado político também, que esse começo também deu aquela confusão danada, mudou, o que vai mudar, o que não vai, como vai ficar. Então, acredito que essa estabilidade política também, que assim, o mundo não acabou, calma. Não, tá difícil, não tá, vai ficar, então assim, vamos trabalhar. Então, o ano que vem é um ano de eleição, né? E a gente tem uma característica aqui no Brasil que anos de eleição, a gente, assim, quando são um pouco mais equilibrados, ou às vezes até não, como foi 2022, né? Que deu essa confusão toda. Geralmente o governo injeta muito dinheiro, óbvio, é uma política deles para tentar eleger mais pessoas, quem está no poder. Então acaba que o mercado como um todo acaba ficando um pouco mais aquecido. Eu também acredito que 2024 aí tem muita gente falando que mas vai crise. Eu acho que 2024 vai ser um ano excelente também, igual foi para mim, foi excelente 2023, para muita gente que eu conheço.
Eu acho que 2024 tem tudo aí para arrebentar a boca do balão de novo e vamos que vamos. E outra coisa também, você já entrar 2024, né, gente? Falando que vai dar ruim, você tá esperando o quê? É claro que vai dar ruim, né? Então vamos esperar que seja bom. E se não tiver tão bom, vamos fazer dar certo, vamos fazer ser bom. É isso aí, o otimismo já é 50% do negócio. Exatamente. Qual que é o momento certo que uma empresa tem que procurar, Henrique? Em crédito. Como é que eu faço análise? Para as minhas empresas, qual que é o momento certo de eu procurar crédito, ir para ali, para crescer? Como que você faz essa? Como que eu devo fazer essa análise? Eu, empresários que estão assistindo aqui, como é que você acha isso? Na verdade é o seguinte, o crédito hoje ele depende muito do momento que você está vivendo. Então, existem empresas que hoje precisam de crédito para alavancar o seu negócio, que é comprar equipamento, fazer uma reforma na sede ou abrir nova unidade. Então, assim, eu preciso de um apoio financeiro para... Porque, na verdade, é o seguinte, o cara fala, vou crescer com o meu próprio capital. Ok. Mas o capital de terceiro, o capital de banco, ele alavanca de forma mais rápida, vamos dizer assim. Então, se você tem um negócio que vai te gerar um lucro, que você consiga embutir esses juros ali do banco, ele faz sentido. Então, você potencializa o seu negócio com o dinheiro do banco. Então, a questão vai depender muito do momento da empresa. Tem empresas que hoje estão passando por reestruturação e a questão financeira, as operações que foram feitas no passado, está pesando no fluxo de caixa da empresa. Que é parcela, que é, às vezes, um montante de um capital de giro mais pesado ali. Então, a gente consegue fazer um perfilamento disso. Então, quer dizer, é o momento da empresa parar e refazer a operação com a carência e tudo e ganhar um fôlego ali no caixa. Então, isso depende muito. Então, o momento certo, na verdade, é o momento da empresa. Então, existem vários momentos ali que a empresa pode recorrer à questão financeira de terceiros, né? A questão financeira com os bancos. Então, depende muito. Então, a gente pode a questão de compra de equipamento, alavancar a empresa, a questão de reorganizar a parte financeira. Então, assim, existem vários momentos aí que a empresa pode procurar esse apoio. Entendeu? Entendi. E a empresa que quer procurar crédito, por exemplo, nos bancos, usa o serviço de vocês, ela, obviamente, tem várias coisas ali que ela precisa comprovar. Mas hoje em dia, como que tá? Os bancos estão pedindo muitas garantias. Hoje eu acho que foi aprovado uma lei que, por exemplo, você tem um imóvel em garantia, hoje você pode utilizar o imóvel em mais garantias do que não só naquela. Que eu acredito que no futuro possa até gerar algum tipo de confusão ali, porque se um banco tomar, qual que é o crédito, como que vai ficar o outro ali, seu imóvel vai ficar em garantia, um banco primeiro tomou, como que vai ficar o segundo? Será que vai ficar no prejuízo ou não? Parece que vai ser parecido com a hipoteca, né? A hipoteca você pode fazer de primeiro grau, segundo, terceiro grau. Então você consegue colocar o mesmo imóvel com várias operações diferentes, vamos dizer assim. Entendi. Mas a questão de documentação, ela é muito padrão nos bancos. Até hoje a gente atua com o kit banco, que é uma documentação padrão dos bancos. O que muda de banco para banco é um documento ou outro, mas o básico mesmo, o grosso ali, é a lista de documentos padrão, que é faturamento, balanço, DRE. Então, assim, não foge muito. A questão de garantias depende muito do que o cliente precisa. Então, às vezes o cliente, hoje a operação que mais se faz assim, né, no mercado é garantia de imóvel. O banco se sente mais confortável em questão de crédito por uma garantia de um imóvel. E aí coloca um prazo melhor, uma taxa melhor, uma carência melhor. Então, pelo fato de ter essa garantia real, o banco consegue chegar em condições melhores. Mas existem vários tipos de garantias. Existem garantias de contrato, para você presta serviço para uma grande empresa e o contrato tem um prazo específico ou um prazo determinado ali. A gente consegue fazer com garantia desse contrato, onde o valor que a empresa acredita para a empresa, que essa empresa contratante, né, deposita para acreditante, acredita para a empresa que está prestando serviço, cai no banco e existe uma trava, onde ela não pode receber em outro banco. Então, devido a isso, que é o aceite e a trava, a gente consegue fazer operações com garantia do contrato. Legal. Existe garantia de aplicação financeira. Isso garantia de aplicação financeira é uma dúvida cruel que todo mundo tem. Vou pôr dinheiro para pegar dinheiro? O que é isso, cara? Não estou entendendo. Eu tenho dinheiro, eu vou usar. Então, assim, existem várias maneiras de se usar a garantia de aplicação financeira. Então, hoje, existe a questão de você colocar, por exemplo, vamos falar R$1.000. Vou pegar R$1.000, você coloca R$200 aplicado e levanta os R$1.000. Então, assim, R$300, estou 30% de garantia de aplicação financeira. Então, a gente consegue fazer com garantia de aplicação. A gente consegue pagar um pouco mais na aplicação e consegue reduzir a taxa devido à garantia ser dinheiro. Entendi. Então, a gente consegue fazer esse tipo de operação também. Legal. E potencializa. Às vezes o cara não tem a grana toda, tem uma parte,
ao invés de ele utilizar aquele recurso ali, ele aplica, pega um recurso maior, utiliza no que ele precisa e terminando de pagar, ele pega o dinheiro dele de volta, que a aplicação está lá, rendendo. Então, eu utilizo muito essa garantia também. Isso é bacana. Então, assim, faz muito sentido também que a gente potencializar o que o cliente... Às vezes o cliente tem um dinheiro no caixa, não tem um dinheiro total do que ele precisa e não existe outra garantia. Não tem um imóvel, não tem um veículo, não tem um maquinário, por exemplo, pode ser utilizado como garantia também. Sim. Então, a garantia de aplicação financeira funciona muito. E o banco sente que o cliente realmente quer também operar. Você está colocando um dinheiro, você está acreditando naquela operação, acreditando naquele negócio. Então, vem com a proposta também de confiança também, né? Então, a questão da aplicação financeira tem sido bastante utilizado também. Cara, é muito interessante essas coisas que você está falando, porque eu estou um pouquinho inserido como empreendedor, como empresário, mas tem muita coisa aí que a gente não sabe, porque todo dia está mudando, né? Cada dia muda. Cada dia tem uma coisa nova, igual você falou aí, o seguro de Pix. 3 anos atrás, 4 anos atrás, nem Pix a gente tinha. Exato. Hoje a gente já tem um seguro de garantia de Pix. Então, assim, se a gente não... Eu acho que uma dica boa, assim, para a gente que está crescendo, para você que está crescendo, assim, como eu estou crescendo nas minhas empresas, é procurar a mesma informação, procurar gente especializada, procurar gente que vai te informar e trazer alguma coisa bacana para você. Porque, igual o Henrique falou, às vezes... você está inserido dentro de uma cidade. Opa, eu tenho 5 tipos de banco ali. Eu tenho o Itaú, Bradesco, Santander, um Sicoob da vida. Legal, bacana. Então eu vou ali buscar. Mas você tem um mundo, um mar de opções ali que você não está procurando saber e que você pode fazer. E tá me dando um tanto de insight aqui, um tanto de ideia aqui. É isso. Vamos buscar crédito, gente. Vamos crescer. Me conta uma coisa aqui, Henrique. De todos os casos que você teve como empreendedor, eu tenho que me orgulha, um que eu falei assim, nossa, às vezes não gerou, às vezes tanta grana, mas alguma coisa que te dá orgulho. Então, lá na LFS, qual é um case de sucesso que vocês têm lá? Me conta alguma história que assim, é motivadora para você e que pode ser para quem está assistindo a gente. Eu vou te falar sendo bem sincero, tá? Como a gente atua com, querendo ou não, sonhos também do empreendedor, com apoio, todos os casos têm uma história interessante ali, acaba mexendo com a gente. Pô, às vezes o cara tem uma ideia e não consegue um recurso, a gente tenta viabilizar, consegue viabilizar para ele um sonho, que toda ideia parte de um sonho. A ideia já é um passo para poder efetivar, né? Então, uma boa ideia sem fazer nada também não adianta. É só ideia, né? Então, a gente conseguir fazer isso é muito legal. Então, dos casos assim, mais legais que a gente viu as coisas acontecerem e as coisas... questão de reduzir mesmo a questão de juros e tudo. A gente tem um caso que a empresa a gente conseguiu baixar. Tinha um endividamento de 1 bi e pouco. Endividamento. A gente conseguiu... 1 bi? 1 bi de endividamento. Só que fatura muito, tá? Não faz nem cosquinha de endividamento. O meu tá em 900, eu já tô assustado. Então... E aí a gente conseguiu baixar a taxa média da empresa de 0,62 para 0,31 em um ano. Caramba! Isso gera uma economia em 5 anos de 400 milhões. Caramba! Então, assim, isso muita coisa. Assim, para a gente que trabalha nesse ramo, é uma história assim, vamos falar assim, de ficar orgulhoso. Né? Com certeza. A gente não costuma falar de ficar orgulhoso com as coisas, que é o padrão nosso de trabalho, né? É o que a gente tem que fazer. Mas, assim, reduzir o custo operacional financeiro da empresa a esse ponto... A gente vê que a gente está no caminho certo, que a gente tem a possibilidade de fazer isso com as empresas, de ajudar. Então, sair de uma taxa, diminuir 50% ali, 100% propriamente, né? Que é 0,62 para 0,31. Metade. Assim, em um ano. Em um endividamento grande desse jeito. Foram trocando dívidas, dívidas prorrogando, baixando, diminuindo taxa, fazendo perfilamento de endividamento completo do cliente. Caramba. E a gente conseguiu fazer com que o cliente tivesse uma economia geral em torno de 400 milhões em 5 anos. Isso é muito bacana, né? Porque um empresário com dinheiro desse na mão, o empresário faz maravilhas, ele consegue dar mais empregos, mais gente trabalhando, mais empresas, e aí a gente vai fomentando o mercado, não é verdade? Essas histórias de sucesso são motivadoras assim, pra gente, porque assim, todo mundo acha que a gente trabalha só por dinheiro. Não, e eu sempre falo que o dinheiro é sempre consequência do que aquilo que você faz. Você não ama o que faz, não faz com amor, com paixão, esquece, cara. Eu costumo falar isso na empresa, porque segunda e sexta pra gente lá é o mesmo dia. É o mesmo dia. Você chega segunda com o mesmo entusiasmo de sexta, às vezes sexta fica, pô, mas é só segunda. Não é possível que eu não vou conseguir fazer nada sábado e domingo, porque isso, a gente tem, quando a gente trabalha com o que a gente gosta e o dinheiro não é a prioridade, você acaba querendo fazer aquilo sempre, quer ficar dentro daquilo ali o tempo todo, vivendo aquilo ali. Tem que até se controlar, né? Que a gente quer viver intensamente
e não deixar atrapalhar na vida pessoal. A gente que é empreendedor, você falando de segunda e sexta, só te cortando aqui, desculpa. Mas quantas vezes eu já comemorei o segundô aí, né? O pessoal às vezes reclama. Cara, empreendedor, o melhor dia da semana é segunda, porque você tem um mar de possibilidades até chegar no sábado. Então é isso, é comemorar a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. E o domingo também é dia da gente descansar um pouquinho ali, porque a gente merece. Mas se tiver de trabalhar também, a gente trabalha não com para mais, né? a gente não Hoje para. Empreendedor não para, vocês ouvem isso todo dia, né? Às vezes você não Desculpa. tá ali, um amigo precisa de uma ideia, de alguma coisa, acaba trabalhando, vamos dizer assim. Isso é meio uma cachaça, né? Como diz aqui em Minas. Empreendedorismo pra gente é uma cachaça, porque a gente quer o tempo inteiro falar sobre empreendedorismo, quer ouvir a história do outro, igual eu tô ouvindo aqui do Henrique, igual vocês estão ouvindo algumas histórias, vocês conhecem um pouco da minha história. Então é uma cachaça, é um vício ali que você quer o tempo inteiro tá falando sobre aquilo, porque é muito bom, cara. É muito bom como que o empreendedorismo transforma a vida das pessoas. E é isso que a gente está tentando todo dia, transformar a vida das pessoas. Querendo fazer a diferença, né, Henrique? Querendo fazer a diferença, seja numa empresa pequena, média, grande, seja para a pessoa que está ali trabalhando. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas pô, você trabalha com uma empresa grande, com crédito lá de milhões e tal, como que você transforma a vida do cara lá que está lá, da faxineira, do cara, porque você dá emprego, você dá condição de vida, você dá condição melhor de vida para eles trabalharem para a gente, para todos nós trabalharmos com dignidade e levar o pão de cada dia, não é verdade? Exato. Um dos cases também, falando questão de case de sucesso aí, a gente ajudou uma empresa na questão de expansão de franquias. Então foi muito legal também. Então precisamos conversar, hein? 2031, 30 de junho de 2031. Ó. Segurança particular, vamos dizer assim, né? Sim. Câmera e tudo. Sistema de segurança, porteira eletrônica, esse tipo de coisa. E ela montou um produto que ela consegue vender um kit para pessoa física normal. É um kit de câmera, um sisteminha ali e tal, que te vende esse kit, você mesmo instala, ou pega um eletricista comum, instala na sua casa e faz o sistema funcionar no seu celular. Então você instala uma câmera, instala o programinha, você consegue ter a segurança privada ali do seu estabelecimento, comercial, ou até mesmo da sua casa ali. E aí ele criou várias franquias nível Brasil, onde ele coloca a equipe lá, treina, faz tudo, né, dá esse apoio para os franqueados, onde eles comercializam esses pequenos kits. Então ele expandiu a questão de segurança particular, facilitando a compra e instalação. Então, assim, foi uma jogada muito legal, uma ideia muito boa, onde a gente apoiou na questão de captação, porque o custo desse equipamento não é um custo tão barato, mas na questão de volume ele conseguiu uma coisa muito legal. Então, assim, hoje eles propriamente quase que fabricam o equipamento deles mesmos. Então, assim, eles têm uma abertura muito boa com fábrica e tudo. Então, eles conseguiram expandir nível Brasil assim, de uma forma... assim, alavancaram assim, fortemente. Eles montaram o serviço junto com o produto. Não, quer dizer, o produto já faz. A própria pessoa faz através do aplicativo no celular. Só que assim, eles têm uma prestação de serviço inclusa nisso aí também. Ah, tá. Que esse produto pode ser tanto permutado quanto comprado. Como comprado, então, entendi. Se a pessoa pode comprar esse equipamento, ela paga o preço X, certo. Ela pode permutar, juntamente com a questão da empresa fazer esse monitoramento, a empresa de segurança faz o monitoramento dessa câmera que a pessoa comprou ali, desse equipamento. Certo. Então ela pode fazer dessas duas formas. Ela permuta e não precisa ter aquele desgaste do valor total da compra, ou ela compra o equipamento dela. E ela faz monitoramento. Mas quando ela permutar, ela também tem a central de atendimento que vai fazer monitoramento. Então ele potencializou o monitoramento dele também. Então hoje ele faz monitoramento em muito mais pontos do que ele fazia antes. Muito bacana. E tem falar assim, a remuneração recorrente, né? Que é a questão do pagamento mensal. Eles são aqui de Minas? São, Belo Horizonte. Ei, Minas Gerais! Estamos exportando muita franquia para o Brasil, hein, gente? Vamos mudar esse Brasil. É isso aí, muito bacana. É engraçado, né? Porque eu sempre falo assim, nem Jesus fez sucesso na sua terra, né? É isso aí. E muitas vezes a gente tem um preconceito, fala, é de Betim, é de Belo Horizonte. Cara, quanta coisa bacana a gente tem aí pro Brasil, pro exterior aí, que vem de Minas. Vou dar algum exemplo que todo mundo com certeza conhece, que é a Localiza. Localiza é de Belo Horizonte, começou desse tamanhozinho, hoje está na América Latina toda, é a principal empresa aí do segmento, está na Bolsa de Valores, etc, etc. E é uma empresa que tem transformado, assim, o modo como você lida com carro, com tudo. E é isso, começou aqui dentro de BH. Exato. Cara, muito, muito bacana essas histórias. Isso é muito motivador ouvir isso. É isso. É muito bacana. Agora que
Me fala uma coisa. Por que o empresário no Brasil ele investe tão pouco ainda em relação a outros países? E qual que é a consequência disso que você vê aí para o mercado como um todo? Porque assim, eu acho o brasileiro... Eu acho assim, o brasileiro talvez tenha investido muito na poupança lá no década de 90, apesar daquelas problemadas todas que nós tivemos lá no passado, mas eu acho que, será que ainda está muito preso nisso ou ele já está mudando o conceito ali? Como é que está isso? Cara, na verdade, na questão de investimento hoje, tanto a questão de investimento de valores, investimento em empresa, investimento em crédito e tudo, parte muito da questão de conhecimento. Eu acho que isso não é fomentado, nunca foi fomentado na questão das escolas e tudo, e eu acho que assim, seria uma matéria muito interessante a ser trabalhada na escola já, pelo fato de as pessoas terem o conhecimento do que fazer com o seu próprio dinheiro, que é a educação financeira assim, na base, que é a questão de você tem que gastar menos que você ganha, você tem que ter um valor ali de risco, caso aconteça alguma coisa, você ter um valor para poder utilizar, e isso gera impacto ali na vida profissional. Então, na infância ali a pessoa não tem esse costume, então não tem a questão de ter essa educação financeira. Às vezes vem dos pais, mas às vezes os pais também são mais conservadores, então às vezes o cara não te apoia tanto na questão de você tem que juntar dinheiro, você tem que investir nisso, fazer isso. Aí vai a questão da poupança. O cara fala, não, põe na poupança que ali é garantido. Né? A gente sempre escutou isso muito, né? Meus pais principalmente falam assim, Henrique, põe dinheiro na poupança ali, cara, que você não tem preocupação. Ixi, Maria. Rende pouco, mas é bom demais. Bom mesmo. Mas pelo menos, Henrique, hoje a gente sabe qual que é a metade do quadrado da hipotenusa, né? Porque nós aprendemos muito isso na quinta, sexta série. É isso aí. A gente não sabe mexer com dinheiro, mas a gente sabe o quadrado da hipotenusa. Isso aí é importante para a vida. Nunca mais usou. Então, fica a dica aí, doutores governantes, aí vamos pensar com carinho nisso, né? Tem muita gente falando sobre isso. Educação financeira é muito importante, em outros países tem, e eles são muito desenvolvidos por conta disso. Hoje, infelizmente, muita gente não sabe lidar com o dinheiro mesmo, né? E a questão de investimento é exatamente isso. Às vezes o empresário não investe mais, não procura mais por falta de conhecimento. É falta de saber o que é melhor para fazer. E na dúvida, o que ele faz? Não faz. Não faz. Então, assim, a questão de investir no seu negócio, investir utilizando capital de terceiro. Então, isso já é um mito muito grande ainda. O cara fala assim, não, eu vou pegar empréstimo para poder crescer a empresa. Não, eu vou crescer aqui com o dinheiro que eu tenho. Se eu não tenho dinheiro, eu não cresço. Então, assim, ainda existe muito isso. A gente esbarra muito com isso ainda no mercado de empreendedores ainda no Brasil, que é a questão de falta de conhecimento. Então, assim, eu acho que se tivesse uma base onde, desde a escola, as pessoas tivessem um conhecimento sobre finanças, sobre acesso às linhas de crédito, como utilizar as linhas de crédito, porque hoje, principalmente no passado, quando eu falava de empréstimo, a palavra já era pesada. Não, empréstimo para quem está devendo. Então, empréstimo tinha sinônimo de que estava devendo. Então, eu falava, eu tenho um empréstimo para pagar. O cara falou, nossa, está devendo. Está com dívida. Está com dívida, é dívida. Então, então, isso aí fez muito com que as pessoas bloqueassem isso na mente. Que quando o banco está te prestando dinheiro ali é para poder te arrebentar e tudo, né? E o que, na verdade, é o contrário, né? As grandes empresas, todas elas têm empréstimos milionários e tal, porque o ideal é o contrário, não você trabalhar com o seu dinheiro. Seu dinheiro é seu dinheiro, entendeu? Então, trabalhar com o dinheiro do outro tem que estar ali na conta, você paga uma taxa, tem que estar ali na conta. Né? Usar o dinheiro com inteligência. Exatamente. Isso aí tem um bloqueio muito grande, que as pessoas que têm essa mentalidade de não utilizar o recurso de terceiro, viram para mim e falam assim, pô, mas esse cara não precisa de dinheiro não, porque está pegando dinheiro com vocês. Ele está contratando assessoria ainda? Não, está tudo errado. Esse cara não sabe, ele sabe o que está fazendo, não. E, na verdade, ele sabe muito bem o que está fazendo, está alavancando e está ganhando mais, está crescendo, potencializando a empresa. Então, a questão de conhecimento hoje, eu acho que assim, hoje, com a questão de internet, questão tanto de programas como o seu aqui, de podcast, que fala um pouco do empreendedorismo e tudo, as pessoas hoje têm muito acesso à informação. Claro, existe informação que não vale nada, né? Que a informação que hoje acessa a tudo, né? O que vale é o que você procura. Então, se a pessoa quiser aprender, quiser procurar, até um exemplo pessoal, eu comecei a querer jogar tênis. Falei, vou jogar tênis, quero fazer um esporte, tal coisa, eu faço academia, mas eu queria fazer tênis. E estou procurando um professor e não consigo achar, que eu queria utilizar no meu condomínio, lá que tem uma quadra, lá parada, lá para me jogar lá, né? Caramba! Cara, não consegui. E aí eu falei, cara, peraí. Aí eu fui no YouTube, comecei a ler, comecei a ver vídeo, comecei a tentar entender. E já comecei a tentar. Lógico, para os profissionais aí, eu vou como um professor ainda. Eu sei que tênis sozinho não vai. Vocês já sabem o que eu vou falar, né, gente? Quem me vê aí sabe que eu adoro tênis também. Eu jogo tênis quase todo dia.
De manhã cedinho tô lá jogando tênis. Então eu vou te indicar um professor bom, Aí, ó. entendeu? Vai jogar lá comigo. Você não tá jogando ainda, não? Não, eu jogo, mas assim... Ah, cara, começar segunda-feira. É só a questão de fazer Cara, é bom exercício físico. demais. Cara, Então, é bom assim, demais. Encorajei um sobrinho lá, falei, vamos jogar comigo. A gente comprou as raquetes, estamos jogando. Mas assim, jogando que eu digo assim, né? Tentando alguma coisa ali. Não, vamos jogar mas agora. com expertise de formação que eu peguei no YouTube. Então, assim, as pessoas quando querem procurar informação para poder agregar alguma coisa, elas têm um acesso muito fácil. Então, assim, a questão de entender um pouco de mercado financeiro é a mesma coisa. O que eu oriento normalmente quando a pessoa me fala, se a pessoa é um pouco mais, com um pensamento um pouco mais antigo, vamos dizer assim, né? Mais formal ali. Procure pessoas que passou por experiências e consiga te ajudar. Porque hoje, por internet também, tem várias pessoas que leram, estudaram e estão apresentando como se tivesse vivido. Tem um monte de gente dando dica daquilo. O engraçado é isso, que eu também vejo isso. Tem um tanto de gente dando dica de como passar pelo processo, mas nunca passou pelo processo, cara. Nunca teve ali pelo processo. Porque realmente eu sempre falo isso com todo mundo que está comigo. Ontem eu estava falando sobre isso. Cara, siga seu processo, passe seu processo. Exato. Entendeu? Porque se você não passar aquele processo, como é que você vai saber falar daquilo? E hoje o que mais tem no Instagram, no YouTube, no Facebook, em outras redes, é gente falando daquilo que não viveu, sobre uma experiência que não viveu e dando, trabalhando como se tivesse sido, como se fosse o mestre daquilo tudo. Exato. E simplesmente que tudo vai dar certo. E que tudo vai dar certo. Eu até vou, assim, não é uma crítica. Me perdoem os meus professores, tá? Amo todos eles. Me formei em administração também. E eu sempre me perguntava, eu estava falando com uma amiga essa semana que eu encontrei da faculdade, eu falei assim, gente, a gente via os professores falando sobre case, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu não me perguntava, hoje eu me pergunto, eu falei, mas cara, se era tão fácil fazer aquilo, por que não fizeram? E assim, não que não estivesse dando aula, pelo contrário, estavam lá ralando, dando aula. Sou casado com uma professora, filho de professores. Minha mãe trabalha na escola, minha madrinha que me criou também, considero minha mãe professora. Então, assim, longe aqui de criticar professor, muito pelo contrário. Parabéns a todos, porque é uma profissão realmente muito difícil, que deveria ser muito mais valorizada. Mas, às vezes, não passou aquele processo, sabe da teoria e não passou. Entendeu? Então, às vezes, a gente precisa de mais pessoas, mais professores, mais histórias de gente que passou pelo processo. Você passou por um processo todo até chegar aqui. Eu vou me atrever a fazer um processo de banco? Cara, eu não sei fazer. Nem para mim, muitas vezes, eu sei fazer. Eu sei fazer o meu processo de muitas coisas até chegar aqui. Talvez você não saiba. E é isso, né? Se tiver processo, não tem como você viver aquilo. Não. Então, eu até converso muito com meu sobrinho lá, tem 16 anos, sobre a questão de viver os processos. Então, às vezes, eu vejo Instagram, o cara ganhando muito dinheiro, o cara só posta riqueza, não sei o que. Cara, mas o cara chegar aquilo ali, o cara tem que passar por muita coisa. Cara, A maioria das histórias, igual você mesmo disse, a maioria das histórias tem o que acontece? Tem um lado sofrido, vamos dizer assim, né? Sim. E eu costumo até falar com o Fred, meu sócio, lá o seguinte, a gente tem que ser apaixonado por problema. Se você for apaixonado por problema, e resolver o problema, você vai ser bem sucedido. Resolva mil problemas. E as pessoas não querem pensar em problemas. Não. Elas querem pensar assim, pô, eu quero vender um produto, eu vou para vender, o cara vem aqui comprar e depositar na minha conta. Ponto final. Acabou. Não. E na verdade existe muita coisa. Até eu tive uma reunião ontem com um amigaço meu, que é questão de empreendedor também, era bancário e montou uma empresa também, a gente falando sobre os desafios que a gente sofre, as pessoas nunca vão imaginar. Quem nunca trabalhou por conta própria, às vezes, ou tentou empreender, não vai imaginar. É a questão de você acordar sem saber o que vai ser naquele dia, naquele mês. É a questão de faturamento, que as contas chegam e nem sempre a receita chega junto. Então, assim, é um frio na barriga mensal, vamos dizer assim. Com certeza. Porque a gente presta serviço. Então, a gente não tem aquele cliente hoje, cliente que paga mensal para a gente. A gente tem aqui, né? Mesmo assim, né? As empresas que tem o mensal tem o turnover ali, que é o cliente que vai sair durante o período. Sim. Então, empreender, cara, é uma arte. Então, a pessoa tem que ter ali na cabeça um foco muito grande e, principalmente, um projeto. Tem que ter um foco. Cara, eu quero ter isso. Igual você falou, a questão das 1000 franquias até 2031, né? Então, acabou, cara. É o propósito. É propósito. É o propósito. Quando você tem aquele propósito, todo o processo tem sentido. Sim. Porque, assim, se você não tiver esse propósito se não tiver norte, ou você estiver pensando só no dinheiro, cara, o primeiro problema é que você desiste. Porque o dia você fala assim, não vale a pena esse dinheiro, não vale. Porque eu estou sofrendo demais, eu não quero. Então, assim, se tiver um propósito, você tira o dinheiro de lado. Você aguenta tudo até chegar lá. Eu não cheguei no propósito, porque eu vou desistir. Então, assim, a questão de empreender mesmo faz muito esse sentido de propósito. Essa história de processo, cara, tem uma história muito bacana. Tem um cara que eu gosto muito, que todo mundo no Brasil conhece, que é o Roberto Justus.
Ele tem uma história fantástica também. E ele fala uma coisa, ele conta uma história num podcast dele que ele fala assim... tinha um estagiário na minha empresa, e esse estagiário ficou lá 4 meses. E ele pediu demissão. E o Justo falou, contratação eu faço, o RH faz. É o RH. Agora, não sei que for um diretor, alguma coisa mais alta ali, que aí às vezes eu gosto de conversar. Mas eu gosto de conversar quando a pessoa está saindo. Porque aí realmente ela tem as dores dela e ela sabe o que é para fazer. Ele contou uma história muito bacana. Esse estagiário estava lá 4 meses e nesses 4 meses ele pediu para sair. Aí o Justo resolveu perguntar, chamou ele, perguntou, mas cara, por que você está saindo da empresa agora? Tem 4 meses. Ele falou assim, olha, eu estou aqui há 4 meses e até agora eu não tive nenhuma oportunidade de crescimento. Ou seja... Nós estamos muito imediatistas com as coisas, não estamos querendo muitas vezes seguir o processo. O cara tem 4 meses de estágio e acha que já tem que subir para diretor, para gerente e por aí vai. Então, é muito complicado isso, porque todo o processo tem que ser seguido e quando a gente chega lá com 80 anos, 90 anos, eu quero morrer com 100, deixar claro, vou olhar para trás, 120. Quem vai viver 120, 150 anos já nasceu, provável. Eu não acho que vai ser eu, vou morrer 149, 48 ali, se Deus quiser. Não, estou brincando, quero isso tudo também não. Mas quem olhar para trás e falar assim, nossa, seguir um processo, que bom. Eu falo isso, sabe, Henrique, esses dias me perguntaram sobre as lojas e tal, e aí eu falei assim numa mesa com o pessoal, eu falei assim, cara, se hoje me dessem 1000 lojas, eu não queria. Exato. Aí uma pessoa olhou para mim, você é doido? Aí eu falei assim, cara, eu não quero, porque eu quero olhar para trás, lá na frente, olhar para trás e falar assim, cara, eu consegui. Entendeu? Agora eu vou ganhar 1000 lojas simplesmente para falar para todo mundo, para agradar um monte de... Para quê? Não é o propósito. Entendeu? Não é o propósito. O propósito é o crescimento. A gente saiu do zero. O primeiro passo foi 100%. O segundo já foi... Então a gente está crescendo dia após dia. Então vamos chegar lá... Isso aí acho que é assim, todo empreendedor com o pé no chão age dessa forma. A gente, claro, desde o primeiro dia a gente tem a oportunidade imensa de um monte de coisa. Desde quando a LFS foi fundada, a gente tem a oportunidade todos os dias de coisas diferentes. E um foco nosso é o seguinte, cara, a gente tem que chegar no nosso propósito primeiro, que é a questão de ajudar as empresas, questão do capital de giro ali mesmo, vamos falar assim, da parte básica do negócio, para depois te abranger outras áreas. Então não adianta eu querer abraçar tudo e não fazer nada, ou não ser bom em nada. Sim. Porque às vezes a pessoa quer ser generalista ali, faz tudo um pouco, e na verdade quando você vê, não é especialista em nada. Então eu falei, calma, vamos respirar, vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor, vamos fazer as coisas acontecerem e as outras coisas vão vir naturalmente. Porque hoje a gente tem a questão da nossa carteira de clientes. E nossa carteira de clientes, querendo ou não, são clientes que viraram amigos, que a gente já conversa de outras coisas, eles nos ajudam também na parte de crescimento da empresa, a gente ajuda eles na questão de crédito, então assim, há uma troca mútua ali muito legal. Então assim, a questão do processo, ela faz todo sentido. A questão, se você quiser o propósito é chegar em determinado tempo conquistando alguma coisa. Por que esse negócio vai ser amanhã? Não é assim. Não então é. As coisas são feitas dia após dia. E é legal quando você para analisar, fala, pô, cara, em 3 anos vivi isso tudo. Cara, estou no caminho certo, é o propósito, é isso. Se eu tivesse vivido isso tudo há 10 anos atrás, não ia ser a mesma coisa. Então a expertise, a experiência que você teve, as coisas que foram te... Até uma vez eu conversei com um senhor, ele falou comigo assim, sabe que eu tenho mais experiência que você? Eu falei, ué, por quê? Porque eu sou velho. Eu falei, por quê assim? Ele falou, porque ao tempo que eu já vivi, ao tanto de coisa que eu já passei. Então, por obrigação, eu vivi mais que você, eu tenho que saber um pouco mais de experiência pessoal do que você. Eu falei, faz sentido. Então ele falou, eu sou mais experiente porque eu sou velho. Então, à medida que a gente vai passando o tempo, a gente vai pegando mais experiência na vida. Com certeza. Então, a questão do projeto, a questão da maturação, a questão de você ter seu projeto lá das 1000 lojas, a gente também de abranger o Brasil inteiro, é o crescimento natural. Então, a gente tem que fazer esse processo de aprender, de dia após dia, de trazer as coisas acontecer e ganhando experiência com o tempo. Então, a gente tem que ter um prazo para fazer as coisas, não ser imediatista como hoje, como você falou. A pessoa já começa hoje, os meninos hoje de 15 anos, como é que conquista o primeiro milhão? Eu falei, cara, você tem que entrar na faculdade primeiro, cara. Vai estudar, cara. Não, mas não precisa estudar para ter dinheiro hoje, não. Eu falei, com certeza não. Mas a faculdade, o estudo, vai te dar um embasamento. Vai te dar um embasamento. A questão de lidar com outras pessoas, a questão de conhecer novas pessoas. Eu tenho amigos meus que são empreendedores que estudaram comigo na faculdade. Eu fiz faculdade de administração com ênfase em marketing, fiz MBA em gestão e estratégia de negócio.
terminando a MBA de finanças. Então, assim, o aprendizado é eterno para mim. Então, aí você fala, porque estudar, posso pegar... Não é assim, cara. Não é. Porque o estudo, ele te dá uma base muito importante. Com certeza. Tipo assim, você fala, porque na escola eles ensinaram finanças. Beleza, mas você vai ficar preso nisso? Então, você vai procurar hoje um estudo que te traga isso. Vai ficar reclamando até quando e não vai fazer o que tem que fazer. Exatamente. Então, é procurar no estudo o que você precisa. Não falar, generalizar, não falar, o estudo não vale a pena. Porque hoje, claro, existe vários empreendedores hoje que não fizeram quinta série, parou na quarta série. Foram momentos de vida deles. E vai existir isso ainda. Vai pessoas hoje que vai largar o estudo e vai fazer o propósito dele. Normal, natural, legal isso até. Do cara ter um propósito na cabeça desde sempre e atrás daquilo ali fazer acontecer. Mas, diante disso, a maioria das pessoas, né, que é a grande maioria, não tem esse propósito tão firme assim. Então, eu sempre oriento os meninos mais novos que vêm me perguntar, que eu recebo muito direct, perguntando assim, cara, como é que eu faço para ser igual a você? Eu falei, pô, cara, calma, não é assim. Entra no banco, faz não sei o quê, fica chateando, assim. Volta, né? Aí eu sempre oriento. Aí o cara fala, não, muito trabalho, eu quero agora. Como é que eu faço para ter o primeiro milhão? Calma, não é assim. Mas a questão, eu sempre falo assim, cara, vai estudar. E aprende sobre internet. Aprende sobre venda online, aprende sobre a questão de comercializar alguma coisa na internet ali, mas não deixe de estudar. Você estudar vai te dar uma base muito legal. Eu faço questão de você estudar e tenho certeza que isso vai te trazer benefício no futuro. Então, assim, sempre dou essa dica. Pô, cara, procura estudar e procura alguma coisa de internet. Faz as duas coisas juntas. Claro, começou a dar certo ali e tal, cara, tenta continuar as duas. Então, assim, eu acredito que, por ser filho de professor também, né, o estudo sempre foi uma prioridade na minha vida. Assim, vai falar assim para a pessoa, forma, estuda, depois você como é que você vai fazer. O estudo vai te dar uma base para você poder ser o que você quiser depois. Então, isso fez muita diferença para mim. Questão de ter esse embasamento de ter estudado, assim, ter corrido atrás. E a vida é contínua, né? Eu faço o estudo, ele é contínuo. Você não estuda hoje, para. Então, todo dia você está procurando coisas novas. Então, a questão hoje de mentoria com pessoas que já passaram um processo que eu estou querendo passar, Sim. vamos dizer assim, isso faz muito sentido. Faz então, muita diferença, porque isso encurta seu caminho. Não zera ele, mas encurta muitos passos ali. Te dá um norte do que você pode enfrentar ainda, ou te ajudar a enfrentar os problemas que vão aparecer. Porque, cara, para ter sucesso tem que ter problema. Com certeza. Você tem que viver em cima de problemas. E aí eu queria te falar uma coisa assim, já que vocês querem uma dica, eu vou dar uma dica para vocês, assim, que só para vocês pensarem, quer chegar no 1 milhão, no 2, no 10? O Steve Jobs, ele inventou o iPhone, correto? Então, quando ele inventou o iPhone, o que ele fez? Ele resolveu um problema. Ele não resolveu o problema de várias e várias pessoas? Então, quanto mais problema das pessoas vocês resolverem, mais vocês vão ter sucesso na vida. Eu resolvo o problema das pessoas através dos meus trabalhos, das minhas locações, equipamentos, etc, etc. O Henrique resolve o problema das empresas, que é com crédito. Então, quanto mais empresas você resolver o problema de crédito, mais você vai estar ajudando e mais você vai estar ganhando. Então, a gente é remunerado por conta disso. Então, se você quer uma dica para hoje, quer uma dica desse podcast, quer uma dica de empreendedorismo, resolva problemas. Ache soluções que vão resolver problemas das pessoas. E quanto mais problemas você resolver, mais você vai conseguir ter sucesso. Entendeu? E isso é uma filosofia assim, porque todo mundo acha, né, Henrique, que às vezes empresa não é resolver problema. Cara, empresa é resolver problema. Eu sempre uso repetir, eu já falei, eu não sei se foi em podcast, em vídeos, tem um filme muito bacana que é o Perdido em Marte, eu não sei se você assistiu. Não, ainda não. Ele fez muito sucesso alguns anos atrás. Eles vão para Marte e ficam lá. Eu esqueci o nome do ator, famosíssimo. Matt Damon. Obrigado, produção. Matt Damon, ele fica preso em Marte e ele tem que fazer... Aquele que ele tem que colher as batatas, usar as próprias fezes para produzir as batatas. E ele fica preso, o pessoal vai lá e busca ele de novo. Ele fica super magro, até que eles conseguem resgatar ele. E aí ele vai para uma faculdade americana, dá uma palestra no final e ele fala assim... E aí o pessoal começa a fazer algumas perguntas... E ele fala assim, olha, quando você resolve... Como que você saiu de Marte? Quando você resolve 1 milhão de problemas, você sai de Marte. Então é isso. Quando o empreendedor resolve 1 milhão de problemas, a gente consegue sucesso no negócio da gente. Cara, eu falo por mim, vocês já me ouviram falar aqui, eu tenho um prazer enorme em resolver problema. Tem um sócio meu, que é meu amigo. Abraço, Delfonso!
lá tá na loja de Nova Serrana agora e tal. E ele um dia falou assim, cara, eu tô impressionado como que você tá levando porrada. Você tá levando porrada do sócio, tá levando porrada. Cara, de todo mundo você tá levando porrada. E você tá de boa, você tá rindo, não sei o que. Eu falei, cara, sabe por quê? Porque eu aprendi que é esse o processo. Eu tenho que resolver problema. E levar porrada é o problema. Então, hoje eu aprendi a resolver problema. E aí, por resolver problema, eu tô tendo o sucesso que eu tenho. Antigamente, sabe o que eu fazia? Chorava, reclamava, criava historinha, não tinha autorresponsabilidade, colocava sempre a culpa nos outros. Ah, mas é o fulano que tá me criticando, o fulano que tá falando isso, o fulano que tá... Cara, eu não tinha autorresponsabilidade de entender que eu era o causador daquilo. Que se acontece qualquer coisa, eu sou responsável por aquilo. Isso tá do jeito que tá por causa de você. Estando bem ou mal, a culpa bem é sua, ou mal, né? a culpa é minha. Eu falo isso para as pessoas. Se a minha empresa é de sucesso, a culpa é minha. Se ela for um fracasso, a culpa é minha. Se a minha vida pessoal é um sucesso, é culpa minha. Exato. Se é um fracasso, é culpa minha. Então, é autorresponsabilidade. Entender isso é libertador. Porque aí você para de botar a culpa nos outros. E quando você bota a culpa nos outros, seu gatilho mental é para que, sempre a culpa é do outro, sempre, não é minha culpa, eu me isento daquilo, bota a culpa nos outros e parece que fica mais fácil. É muito normal os caras falarem, é bloqueio meu de infância, que os meus pais me criaram assim. Cara, você já sabe disso, bora, vamos mudar, vamos fazer essa história mudar. Não adianta você ficar arrumando muleta para falar, cara... comigo foi mais difícil, comigo foi... Cara, todo mundo tem uma história de superação. Cada um tem uma história de superação. Até o cara que é herdeiro, ele tem a dificuldade dele, cara. Exatamente. Pô, eu herdei uma empresa aqui de 15 mil funcionários. Imagina o problema desse cara. Imagina. Aí você fala assim, não, você pensa no dinheiro. Não, vai ter grana pra caramba. Cara, mas olha o problema dele. Às vezes tá solitário, às vezes não tem amigo, às vezes as coisas estão difíceis. Você fala, pô, mas o cara tem muito dinheiro. Cara, o dinheiro não é tudo. Tem gente que olha pra mim e fala isso. Mas agora você tem dinheiro. Beleza. Maravilhoso. Resolveu um problema. E aí, resolveu um problema, só que eu criei mais 100. E aí eu tenho que resolver esse 100 para eu ter. Dinheiro é consequência. Eu sempre faço uma analogia. Quando você entra numa piscina com água, molhar faz parte. Entendeu? Você resolve 1 milhão de problemas, molhar, entrar dinheiro faz parte. Mas o dinheiro não é tudo, entendeu? O dinheiro não compra tudo, não compra caráter, não compra, às vezes, uma saúde, dependendo do que for. Infelizmente, ou felizmente, não sei. Mas não é tudo. Mas é isso. Todo mundo tem um problema. Todo mundo tem uma história de superação. Como você lida com essa história de superação? Cara, vocês querem discutir família, pai, mãe? Quem? Me responde aqui. Quem de vocês? Quem? Aponta um que vocês conhecem que não tiveram problema de família. Que não tiveram problema com pai, com mãe, com irmão, com tio, com tia, com vô, com vó. Cara, se você nasceu nesse século, como diz o Paulo Vieira, se você nasceu nos últimos 100 anos, você teve um pai e uma mãe... Você com certeza teve algum problema. Só que você tem que perdoar, quebrar essas correntes e bola pra frente. Passou. Eles fizeram o melhor para você no momento com a informação que eles tinham. Ok, naquele momento, se você tivesse no lugar deles, você tomaria a mesma decisão. Agora ficar chorando, reclamando, vai resolver? Não. Sabe o que vai fazer? Você ficar angustiado, depressivo, mal, não vai para frente. Empreendedor, filho. Empreendedor é igual você falou, cara. A gente tem que acordar de manhã motivado, motivar todo mundo, chegar em casa motivado. A gente parece que é uma máquina de motivação. E a gente também precisa ser motivado. Tem que trabalhar muito com gratidão, né? Oh. Às vezes você aprendeu até aqui, até as coisas ruins que aconteceram, é gratidão, cara. Pô, peraí, eu cheguei aqui, passei por estrada de terra com o pneu vazio, como se diz, no minério, mas assim, foi o que eu aprendi. As coisas me trouxeram uma casca para poder suportar essa pressão, suportar esse tipo de coisa. E uma coisa que eu costumo falar também com pessoas que estão querendo empreender e ainda não sabem, eles se sentem culpados de pensar no dinheiro. Eu falei, cara, é normal você pensar em ter grana mesmo. Cara... Você vai pensar em montar uma coisa para ganhar dinheiro mesmo. Porque a gente vem de uma cultura que tem dinheiro errado. Mas eu estou pensando no dinheiro, cara. Eu estou sem proposta ainda, eu quero sair, eu quero ganhar mais dinheiro. Eu falei, não, o começo é isso. Você tem que ter uma motivação. Sua motivação hoje é ganhar grana. Você não tem ela, você tem que correr atrás dela. Como a nossa foi um dia. Fala, pô, eu preciso ter grana. Eu tenho que sair dessa corrida de ratos, como se diz, né? Eu fiz um curso em São Paulo agora em junho sobre aquele livro do T. Harv Eker, sobre dinheiro e tal. E para desmistificar isso, a gente tem uma tendência a achar que dinheiro é errado. Por quê? Porque você ouve seu pai com sua mãe brigando por dinheiro, você vê falando assim, porque é o dinheiro, porque você não paga isso, e sempre como dinheiro ruim. Então, muitas vezes você quer afastar o dinheiro de você. Eu fiz isso muito, eu estou em processo de evolução com isso ainda. Muitas vezes eu ainda tenho essa questão, mas estou em processo de evolução. O dinheiro é bom, desde que seja usado para fazer a coisa certa. Ele não pode estar à frente das coisas, né? Por exemplo,
questão de ética também, eu faço tudo para ter o dinheiro. Não, é assim, não. Você tem que utilizar essa motivação para ganhar grana para você buscar alguma coisa, pra você buscar um propósito. Mas o dinheiro pode ser utilizado. Se ele é feito para o bem, me veio uma história na cabeça que a Madre Teresa de Calcutá, a história dela é fantástica, né? E ela, uma vez, um repórter perguntou para ela, falou assim, a senhora não se incomoda, porque ela recebia muito dinheiro dos cartéis lá do país dela e tudo, e ela tinha hospitais, etc, etc. Ela falou assim, não se envergonha de estar recebendo dinheiro dos cartéis de forma injusta e tal, e ela responde assim, eu limpo meu dinheiro com o sangue dos meus pacientes. Ou seja, o dinheiro que pode ter vindo de uma forma errada, mas na minha mão ele se transforma da forma certa, e isso é bom. Entendeu? Então, Madre Teresa de Calcutá, para apresentar uma freira, para que é aquele dinheiro? É aquele dinheiro para salvar vidas, para transformar a vida das pessoas. Exato. Então, as pessoas. Um propósito. É um propósito. Entendeu? O meu propósito de vida é ter 1000 lojas. É estar aqui com o podcast, é estar sendo visto no Brasil inteiro. E a gente vai ser visto no Brasil inteiro e eu vou conseguir tudo aquilo que eu sempre pensei na minha vida. E ponto final. Só Deus me pede. Propósito. Ponto, é meu propósito. Legal. Então, me fala um pouco mais. Você já falou aqui, mas eu queria saber qual é o propósito do Henrique e da LFS. Então, hoje os propósitos são bem parecidos, que é a questão de trazer coisas boas, de trazer... Eu uso muito isso na minha vida pessoal. Eu acho que toda vez que eu saio de casa, eu falo, eu tenho que impactar alguém, eu tenho que ajudar alguém. Isso. Até as pessoas que estão no meu convívio, assim, que vivem comigo, sabem que toda vez que a gente encontra, eu tenho que sair de lá deixando a pessoa melhor do que eu encontrei. Então, a mesma coisa é a LFS. A LFS hoje, todas as empresas que passam pela nossa empresa hoje, a gente tenta transformá-la de alguma forma. Então, seja apresentando um banco novo, seja a gente dando uma assessoria. Porque, às vezes, chega uma empresa para a gente que ela não está no momento de pegar crédito. E eu, mesmo sendo o meu produto, eu falo, cara, não é o momento agora. Vamos melhorar esses números, vamos fazer dessa forma, vamos atuar dessa forma, vamos fazer novas cotações com fornecedores para diminuir seu custo. Eu acabo prestando uma consultoria financeira. E nem sempre eu faço operação com o cara. Então, antes de mandar para o banco, eu faço uma análise da empresa. E já aconteceu de eu voltar na empresa e falar, cara, não dá, não é o momento certo de você pegar crédito. E eu conseguiria aprovar se eu fosse à frente. Só que não era o momento. Então, assim, eu acho que a questão de sempre tentar melhorar a vida das pessoas, se doar, levar um dom que você tem para melhorar a vida das pessoas, isso é um propósito muito bonito. E a LFS é muito parecido com esse propósito meu pessoal, que é chegar para uma... que é o do Fred também, meu sócio, que também é a questão de impactar a vida das pessoas. Que toda vez que te encontra com alguém, é sair de lá impactando a vida para algo positivo. Estou fazendo um propósito que eu cortei bebida alcoólica. Então, isso aí, querendo ou não, os meus amigos que a gente bebia junto, está impactando. Tanto positivamente, quanto descobri, falei, pô, pera, aquele cara era meu amigo mesmo, eu só queria... Então, assim... Só queria beber. Exato. Então, assim... não digo que nunca mais vou beber, mas assim, o propósito meu é 1 ano. Ficar 1 ano sem álcool geral. Nem vinho, nem nada, 0. E aí, cara, tem quase 2 meses e eu te falo assim... Primeiro mês é o mais difícil, né? Sempre. A abstinência. Sempre. E aí... Porque, na verdade, a gente acaba indo por costume. Chega sexta-feira à noite, chega sábado de dia, e tá o churrasco, encontro com os amigos. É a rotina. Sua rotina te leva a fazer os gatilhos, né? Como se diz, para você ter aquele vício. Então eu falei, vou substituir, vou colocar vícios novos. Que vício positivo, porque o vício, na verdade, não é ruim. Não. Existem vícios bons e vícios ruins. Você que vai distinguir isso. E aí eu comecei a ver que a questão de influenciar as pessoas positivamente. Então, como atitude minha, para mim, sem pedir ninguém para me seguir, faz igual eu estou fazendo, ou então julgar, você está bebendo, está errado. Não existe isso. Não é um propósito meu. Então, assim, eu já teve um amigo que virou para mim e falou, cara, eu vou fazer também. Eu falei, legal, bora, vamos fazer junto então. Vamos ficar sem álcool. Eu, cara, não, então eu vou fazer também. Então, às vezes, quando eu saio com os amigos, que eu pego uma cerveja sem álcool, às vezes, para participar e tudo, ele tá pegando também. Então, assim, que ele não está impactando de uma forma intrínseca, né? Eu não estou fazendo isso diretamente para influenciar as pessoas, sim por mim. É uma questão pessoal. Então, acaba que essa questão de propósito de vida entra nisso tudo. Que é a questão de cuidar de mim, cuidar da minha família, cuidar do meu futuro, vamos dizer assim, da minha saúde, principalmente, né? E impactar as pessoas. E fazer com que as pessoas elas melhorem de alguma forma, seja pessoalmente, seja profissionalmente. Então, por isso que a gente sempre está conversando, né, com empresários, com os amigos, que é para poder fazer com que a nossa vida seja uma crescente, vamos dizer assim. Né? E para as pessoas que querem empreender, para as pessoas que estão hoje trabalhando para uma empresa
assalariado e tudo. Cara, você não está errado. Não existe certo ou errado. Porque as pessoas hoje viram para mim e falam, cara, eu quero empreender, estou me sentindo culpado de estar trabalhando. Eu falei, cara, não se sinta culpado. Você tem que fazer o seguinte, você tem que se planejar para você. Lógico, não vai estar tudo 100%. Nunca vai estar. Você fala assim, agora eu posso empreender, que está tudo certo na minha vida, eu vou. Não, vou sair daqui e tá. vou. Cara, existe um risco. Na verdade, quando você for empreender, muitas vezes é porque tá tudo errado na sua vida. É e você vai. Você fala assim, opa, a opção que eu tenho. Não, tem que correr para esse lado. Hoje o Brasil hoje a maior parte dos brasileiros que vão empreender são às vezes até por necessidade. São aqueles que estão desempregados, aí pegou um dinheiro lá de acerto, alguma coisa, já tem uma vontade e vai por necessidade, vamos fazer alguma coisa diferente. É isso. Posso até trazer os números aqui depois. Mas para vocês, os números, o Sebrae sempre trabalha com isso, sempre trazem esses números atualizados, mas é muito por conta disso. Não porque tá tudo certo, minha vida tá coisa e tal, aí agora eu vou... Não, é porque tem alguma coisa te incomodando, né? Exato. Então assim, eu tô no emprego aqui, tá me incomodando, igual você fez. Exato. Eu uso muito meu exemplo para isso. Exatamente. Eu sabia que eu precisava e precisava do emprego também. Então você ficava naquele negócio, pô, cara, eu vou sair daqui, vou testar alguma coisa. Claro, a gente tem conta para pagar, tem as coisas, então assim, você fala, pô, e aí? E às vezes a situação da pessoa não está propícia para poder abandonar tudo e arriscar. Igual eu fiquei 6 meses sem receber R$1 da empresa. Então, assim, de lugar nenhum, na verdade, né? Então, assim, é um risco que eu corria. Mas o meu propósito era muito forte. Mas na hora que você abriu, teve muita gente que falou, Henrique ficou rico. Abriu uma empresa agora, tá milionário. Não, é desse jeito. É sempre assim. Mas sabia que estava 6 meses sem receber, 6 meses pagando assim, conta. O cara só pega o documento da empresa, leva pro banco, ganha dinheiro, é fácil demais. É fácil demais. Então você não sabe o tanto de coisa que a gente passa no dia a dia, tanto que é difícil fazer isso acontecer. Mas é bom, né? Não, mas o resultado é maravilhoso, velho. O resultado é gratificante. É uma cachaça mesmo. É isso. Bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Cara, aqui no Brasil a gente tem uma mania, assim, a gente foi educado para demonizar banco, ao invés de tratar o banco como um parceiro, como alguém que vai te ajudar, mas demonizar, o banco tá pegando meu dinheiro, tá roubando. Tá roubando, tá isso, tá aquilo. Por que você acha isso? Cara, eu vou te falar, hoje, devido às taxas altas, devido aos produtos que normalmente eles tendem a ser melhor para o banco do que para o cliente. Então, isso vem mudando, porque os clientes, com a questão da informação, têm buscado novos produtos e fez com que os bancos se enquadrassem nisso, apresentando novas oportunidades. Sim. Então, na questão de falar que o banco é ruim, que o banco rouba... Cara, eu trabalhei 16 anos propriamente em banco. E eu te falo, o banco, na verdade, ele é um facilitador. Claro, se a pessoa não tem um controle financeiro, que é a questão do conhecimento, que a maioria não tem... É pegar um cartão e utilizar ele sem ter o dinheiro para pagar a fatura. É pegar o empréstimo para poder comprar alguma coisa, um bem de consumo, ao invés de pegar para poder montar alguma coisa. Então, a questão da educação financeira, ela impactou muito na questão da visibilidade do banco, de achar que o banco é ruim. Então, assim, e na verdade não é. Na verdade, ele te proporcionou uma coisa. O que aconteceu era o seguinte, o cara no banco pegou o empréstimo, o melhor amigo seu. Aí ele atrasou a segunda prestação e ele sumia. Aí ficar com raiva de você porque ele está devendo. O Brasil tem isso, né? O Brasil, o cara está te devendo e fica com raiva de você porque está te devendo. Não tem autorresponsabilidade, né? É isso. Assim, não, o gerente do banco tá me cobrando. O Henrique é meu amigo, cara. O cara tá lá, sujou meu nome. Isso. Porque me ajudou, pô. Pô, velho, ainda sujou meu nome, como se fosse você que estivesse na sua mão, né? Exatamente. Então, assim, até quando eu citei o caso da pessoa que prestou dinheiro para um parente... E o parente não pagou, não ficou com raiva dela. Falou, não conversa comigo mais, não. Cara, você tá me cobrando. Eu tenho exemplos assim. Acho que todo mundo, né? Uma dica que fica aí. Não, que o cara pegou o contrato e não leu. Não tinha lá a taxa que ele ia pegar o empréstimo, por exemplo. Então, assim, ele por um momento ele pegou o dinheiro, ele assinou o contrato. Como é que esses juros depois ficou ruim? Ele usou o dinheiro, ele fez o que queria, entendeu? Mas aí na hora de pagar é outra história, né? Existe, claro. Toda empresa tem existe os caras bons, os caras ruins, os caras que vão fazer, às vezes, de sacanagem, os caras, às vezes, que, igual eu te falei da análise financeira, às vezes o cara não tem condições, o banco empresta a si mesmo, sabendo que o cara não dá conta de pagar para bater uma meta, é o cara fazer um seguro para o cara que não precisa, é o cara fazer não sei o quê, pôr capitalização no meio do contrato. Isso existiu muito. Então, assim, venda casada, aquele negócio todo. Não, então, ainda assim, existe, né, Henrique? Claro, existe mais. Eu falo que existia porque eu não estou no banco mais. Mas existe. E, assim, hoje a gente, pelo que eu defendo do meu cliente,
eu tento o máximo negociar as taxas de TAC, de seguro prestamista, que eu normalmente coloco, percentual de garantia. Então, eu entro muito nessa questão de sempre que eu vou pegar um empréstimo, a minha gerente fala assim, não, mas você tem que ser esse seguro prestamista. Se você morrer, aí vai quitar tudo. Eu falei, Ana, pelo amor de Deus, eu não tô pretendendo morrer nos últimos meses, os próximos meses, não. Eu não tô com esse planejamento, minha filha. Racha os bicos. Tá fora isso. Aí eu falei, não, bota outra coisa aí, pelo amor de Deus, porque realmente, às vezes, impacta ali, né? E quando você tá pegando dinheiro, é porque você precisa do dinheiro, então você quer que aquele valor que foi aprovado, não quer ali 5% a menos de taxa de seguro prestamista ou de TAC. Igual por aí tem um exemplo que meu pai utiliza comigo desde a infância, que ele fala assim, o dinheiro do banco você tem que tomar cuidado, porque o banco te dá crédito. Eu peguei um limite uma vez, que eu tinha 18, 20 anos, sei lá, que foi a primeira conta minha no banco. Eu peguei 2.000 e estava usando aquele dinheiro, era R$2.000 na época. Não sei lá, que era cruzeiro, não sei o que era moeda. Vamos usar dinheiro, 2.000 dinheiros. E aí ele falou que recebia 2 e usava 2, quer dizer, devia 4. Aí ele falou que teve que ir no banco, parcelar aqueles 2 para poder ir pagando e nunca mais quis limite na vida. Então, assim, bloqueou ele para isso. Porque ele enxergou o banco como um mal, colocou o limite para ele. Que ele começou a utilizar recorrente. Então, deu um problema para ele financeiramente. Então, assim, existe a questão, que eu estou te falando, a questão realmente da pessoa ter esse aprendizado financeiro, que as pessoas não têm. Então, o banco, assim, lógico, igual eu estou te falando, existem os dois lados da moeda. Teve banco que fez por maldades, um gerente ali, mas a maioria das vezes é mau uso do próprio cliente. Cara. A gente não tem educação financeira, a gente não aprende isso na escola, às vezes a gente vai aprender na vida. Então, o Santander tinha um plano. Cara, eu tenho conta no Santander até hoje. E, Santander, pode me chamar para fazer propaganda aí que eu vou fazer de graça para vocês. Porque até hoje eu sou grato por uma coisa, que era o Santander Universitário. Você pagava R$4 de manutenção de conta e eles ainda te davam um cheque especial de R$100. Cara, eu era rico. Eu sou da época do Real ainda. O Real também era... não, eu era Real, depois virou Santander. Foi o primeiro banco, foi o Banco Real. Foi, o meu foi Real também. Conta, né, que a empresa pagava. O meu foi em 2004, eu não tinha ainda 18 anos, minha mãe teve que assinar o cheque, aparecia o nome da minha mãe no cheque, faltava 2 meses ali para eu fazer 18 anos, tinha mudado para Betim, eu mudei em fevereiro, eu fazia aniversário em junho, tive que abrir conta no banco, abrir o Real Universitário. Aí depois virou o Santander e tal, nem sei se tem ainda, mas, cara, aquilo ali me ensinou tanto, que eu vivia devendo R$100 de cheque especial. É normal. Normal. Imagina se fosse 1.000, 2.000. Aí eu tinha quebrado, não tinha formado. Na minha época, me deram um talão de cheque. Nossa senhora, era bom demais. Eu falei com meu pai, eu consegui cheque. Pai, você ficou doido, esse banco é maluco. Cheque aceita qualquer valor lá. Aí eu lembro que... tinha um amigo meu que tá vendendo não sei o que lá. Eu falei, cara, eu te dou cheque. A gente não tinha o dinheiro pra pagar o cheque, não, mas o cheque eu tinha. Cheque físico, né? Hoje nem sabe o que é cheque. Cara, você sabe que é engraçado, eu ia te falar isso. A gente recebeu um cheque, até do meu condomínio, alugou aqui na minha loja de Betim. Aí a menina minha do financeiro, ela tem 22 anos. Beijo pra Júlia. A Júlia recebeu o talão de cheque e ela falou assim, Rafa, como é que eu faço com isso? Aí ela pegou, guardou na gaveta e ficou 30 dias lá. Ela não sabia o que fazer, que ela foi me falar que tinha um cheque. Aí a gente depositou, eu falei, Júlia de Deus. Ela falou, cara, eu nunca trabalhei com isso, eu não sei como que isso funciona, não. Como que a coisa tá... E a gente, quando recebia um cheque, né? Eu recebi também. Cara, que alegria. Alegria. Tô rico. 10 cheques iguais e dá. 10 cheques iguais, 10 prestação. Eu comprava camisa na época, pagava cheque de R$20, R$200 em 10 cheques de R$20. Aí você tá falando disso, eu penso na minha filha. Minha filha tem 5 anos. Um beijo pra Juju também. Minha filha chama Júlia, você falou o nome de Júlia, eu lembrei dela. Ela fala comigo, papai, não é fácil, é só de passar o cartão e comprar. Pior questão que eu estou mandando assim, né? De onde vem o leite? Da caixinha, de onde vem o supermercado. Então acha que às vezes tem que ver isso. E a gente tá, sem querer, no dia a dia ali, eles vão aprendendo isso mesmo, né? A gente já aprendeu lá atrás. Mas é muito doido essas histórias, cara. Como que... Eu acho que vai ter muita gente que vai se identificar. Eu acho que esse é um problema, na verdade, Henrique, que a gente tá tendo, é um problema de RG. Nós estamos tudo velho, o negócio mudou. Eu falei, quanto mais velho, mais experiência, e nós estamos tendo muita experiência. Tem muita experiência, a gente está com um problema de RG brabo ali, e eu acho que é isso. Mas é isso, o banco, se ele for usado de uma forma correta, se a gente tiver essa educação, exato. E eu acho que ele vira um aliado muito mais do que um vilão ali. É claro, cara, o banco, ele é uma instituição, ele visa lucro, ele tem acionista, ele tem tudo, ele visa lucro. Dinheiro. Agora, exatamente, só que trabalha com dinheiro. E brasileiro acha que porque trabalha com dinheiro tá errado, né?
e isso é complicado. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que mais que os bancos utilizam hoje como um fator diferencial assim para liberação de crédito? Assim, qual que é um ponto ali que é meio um diferencial para o cara conseguir ou não, mais limite ou menos limite? É o que eu te falei, a questão de entender o momento da empresa. Normalmente saber a saúde financeira da empresa, saber qual que é o projeto da empresa. Eu costumo falar com meus clientes, uma boa história consegue dinheiro. Porque o banco quer entender porque você vai utilizar o dinheiro. Então não adianta você chegar com um desejo de pegar um recurso, sendo que você não tem para que utilizar aquele recurso. Somente para um projeto que está na sua mente ali, uma ideia. Então, a história que você conta hoje, a ideia que você tem para o seu negócio ali, vamos falar assim, o foco que você vai utilizar esse dinheiro, o propósito daquele dinheiro, faz muito sentido na hora de liberação de um crédito. Então, a saúde financeira, claro, a empresa tem que ter a capacidade de pagamento, tem que ter o cadastro e tudo ali que é em base, dependendo do valor que é só de garantias e tudo. Mas o principal que eu acho hoje é o que a empresa, que eu já fiz com capital de giro para empresa que não existia. A empresa abriu o CNPJ hoje, emprestei uma grana para ela, lógico, né, o banco ele emprestou um dinheiro no projeto que o cara tinha. Mas a história dele era muito boa. Então o banco falou assim, não, acredito nessa ideia, vamos fazer junto. Ele apresentou um plano de negócio e... Tudo feito de forma assim, ele falou assim, tem um terreno, eu preciso construir um hotel, um clube e não tem R$1. Aí o banco foi lá e prestou dinheiro com a garantia do terreno e construiu o clube. Aí quitou, foi pagando, foi liberando recursos com a garantia do lote do clube. Aí foi construindo um hotel. E é assim. Caramba. Então assim, ele com a ideia muito boa que ele tinha, foi sendo executado de acordo com o banco que foi ajudando ele. Então, assim, a ideia, o propósito do que você vai utilizar o dinheiro faz muito sentido na liberação do crédito para o banco. Entendeu? Como então, que você vê? Sabe o que é mais legal? Porque a gente, é igual a gente estava falando anteriormente, tem muita gente olhando o banco como vilão e, na verdade, o que eles estão fazendo é ajudando pessoas. Claro, eles são remunerados por conta disso. É óbvio, gente, vocês pegaram um cartão de crédito com 10, 15% de juros ao mês, ele está ganhando dinheiro ali. Mas você não saber usar, o problema é teu, né? É autorresponsabilidade. Mas é interessante ouvir isso, porque a gente não ouve todo dia isso. Pra gente só... É por isso que é a importância da assessoria. Assessoria hoje, não faço assessoria de crédito me ajudar a pegar dinheiro. Não, claro que tem que ter. Cara, a assessoria vai te mostrar a melhor oportunidade que você puder e te ajudar a defender a sua ideia. Então, às vezes, o cara tem uma ideia que estava no papel, mas, por exemplo, é um case também, né? Que estava com a ideia no papel. E no início eu falei assim, cara, tá vendendo sonho, né? Esse cara tá vendendo sonho, não existe isso aí. O cara, tipo assim, era um projeto de 50 milhões. Então, se o cara ia construir um clube, precisava inicial 50 milhões. E aí, falou, cara, como é que o cara conseguir isso? Até foi meio disruptivo para a gente também. Aí o cara falou, cara, meu projeto é esse, o cara tinha maquete, o cara tinha o projeto, o cara tinha o VGV, que é o valor que ia retornar para ele depois desse projeto pronto, quanto que ele teria mensal, o que ele ia ter de frequentadores, onde é que estava o projeto dele. O projeto estava junto com a prefeitura do lugar, era numa praia, ficava um quarteirão da praia, e a praia não era utilizada. Ela era próxima à praia, muito badalada, e ela não era badalada. Então, assim, a prefeitura quer colocar o hotel lá com o clube para poder fomentar aquela praia. Então, tinha tudo, o projeto dele era muito bom. E o banco falou, não, então nós vamos. Esse projeto seu faz muito sentido. Então, lógico, a LFS fez um apoio assim, muito bom, porque a gente comprou a ideia também. Então, era uma força a mais com o banco. Porque com esse tempo todo que a gente tem de mercado aí, a gente gerou uma credibilidade muito boa com os bancos. Então, hoje, quando a gente vende um projeto para o banco sabe que a gente já analisou antes. Então, é um crivo maior para o banco. Com certeza. Então, o banco vê aquilo ali, pô, os caras foram nisso, tem um sentido, vamos analisar. Então, o banco analisa, claro. O banco vai falar assim, o Henrique falou que é bom, vamos embora. É isso aí, não. Não, ele vai analisar. Ele vai analisar com... Exato. Com mais... E isso vão ter várias reuniões, vão ter várias pessoas que o banco vai trazer para conversar com a empresa e tudo. Até chegar e falar assim, não, vamos começar então, vamos fazer isso acontecer. Então, demora um tempo. E é um processo que o nosso ramo não é um ramo que visitei o cliente hoje, amanhã o dinheiro está na conta dele. Não. Então, existe um grande processo. É um o diferencial nosso é que a gente consegue levar uma oportunidade para o cara se o cara ter conta no banco, se ter relacionamento com o banco. Porque normalmente o que o cara tem que fazer? Tem que abrir a conta no banco, movimentar, gerar relacionamento, para depois pedir um dinheiro. Hoje eu levo para as empresas que a gente atua uma ideia ali, um projeto, um valor, com a taxa, com prazo, com carência, antes dele nem o banco conhecer ele, só pela documentação. Então depois o banco faz essa pré-análise, fala, Henrique, dá para ir. Aí vamos fazer a visita, vai comprovar tudo que estava escrito, vamos dizer assim, vai entender o projeto da empresa e aí dá prosseguimento à operação. Então a gente consegue facilitar isso também, que é a questão da empresa, pela nossa assessoria, ter a oportunidade de entender o que ela precisa e ainda o que o banco vai oferecer.
Então, não precisa, a gente curta esse processo de abertura de conta, de relacionamento. E o mais legal de tudo hoje é que a gente não atua nos bancos que o cliente tem. Se você tiver lá Santander, Bradesco, Caixa, eu não vou nesses bancos, eu não ligo para esses bancos. Eu vou em bancos que você não tem. Porque é uma forma também do cara te captar, né? Claro. O cara quer você como cliente. E também não gera nenhum estresse dentro do banco que o cliente já tem conta. Primeiro que o cliente já tem um relacionamento lá. Ele julga que é um relacionamento bom. E às vezes, até no começo, a gente fez alguns testes, eu consegui, pelo nosso relacionamento, uma taxa melhor do que o gerente estava aprovando para ele. E aí gerava um estresse interno. Pô, cara, eu tô aqui tem tanto tempo, tem 10 anos que eu tô aqui, e o cara me conheceu ontem e me apresentou uma proposta melhor que a sua, no mesmo banco. Aí os bancos chamaram a gente para conversar com o cara. Então, pode fazer esse tipo de coisa aqui e tal. Entendi. Ajuda a gente nesse quesito e tal, de não fazer um leilão interno dentro das agências. Entendi. Porque realmente, às vezes o cliente está dentro do banco, isso é um mal de todos os bancos, vamos dizer assim, depois que o cliente é conquistado, ele é esquecido. O cliente entrou no banco, o banco não fomenta ele mais. Ou só fomenta um cliente e esquece dos outros. Ou fomenta um que está ali, o que está na moda e o outro fica para trás. Então, uma forma de abranger isso tudo é a LFS trazer também a questão de solução para o cliente. Então, hoje, tem clientes que já estão na quarta, quinta operação com a gente, porque as empresas pegam a operação hoje por um motivo, amanhã pega por outro. Então, não necessariamente pega, por exemplo, na pessoa física, você comprou uma casa hoje, você não vai comprar uma casa ano que vem. Você financiou um carro. Mesmo que você utilize pouco o carro, você não vai trocar o carro esse ano ainda. E a empresa é uma empresa mais dinâmica. A empresa ela faz a operação hoje para poder comprar o maquinário, amanhã ela compra para aumentar a fábrica, amanhã ela precisa de expandir outra coisa, amanhã precisa comprar equipamento, então ela está sempre utilizando recursos. Então a gente acaba fazendo novas operações para os nossos clientes. E essa recorrência faz a gente entender também o nosso papel ali dentro. Que é a questão de, mesmo ele tendo um relacionamento com a instituição que eu já levei, eu consigo levar uma outra ainda para poder fazer um apoio para ele. Então, existem operações, às vezes a operação é um pouco mais complicada, eu faço 14 visitas, 10 visitas na empresa para poder entender, leva um banco, leva outro, faz reunião online, tenta entender o que o cliente tem, até conseguir chegar a alguma coisa para o cliente, de acordo com o que o cliente precisa. Então, não é tão fácil assim, e pegar o documento, mandar para o banco nem foi lá, aprovou, beleza, ganhei comissão. Não é. Então, hoje existe um trabalho todo por trás, a gente tem equipe, a LFS cresceu bastante, graças a Deus. A gente até agora, no final do ano, a gente vai mudar de sede. Parabéns, legal. Maior, graças a Deus. Que bom. Então, assim, foi um ano muito promissor para a gente. Ano que vem, nosso projeto, graças a Deus, tem sido alcançado. E a gente está mudando. Então, assim, tem uma equipe inteira lá que não é só pegar o documento e mandar para o banco. Tem um cara que senta lá, ele faz um parecer de crédito do cliente. E envia para o banco hoje com um parecer do cara. Então, assim, é toda uma análise que a gente faz para apoiar o cliente. Então, não necessariamente eu fiz a operação para ele hoje e depois não preciso fazer mais, ou está bem atendido, acabou. E às vezes eu tenho a oportunidade de algum produto, até mesmo no mesmo banco que eu já apresentei para o cliente, eu ligo para o cliente e falo, cara, tem uma oportunidade no mesmo banco que eu te apresentei aqui, tal. O cara, nossa senhora, eu quero. E eu consegui atender o cliente no mesmo banco que ele já tem conta. No ano passado, não, nesse ano que ainda não acabou, 2023, qual foi, de todo mundo que você trabalhou aí, quais foram os setores que você viram mais promissores aí? Cara, setor de energia foi Sério, muito bom. né? Setor de transporte também eu achei que foi muito bom. Acho que a energia tá bombando aí, né? Existem com a energia, as energias limpas, né? Eólica, solar. Hoje, gente, para quem não sabe, vocês conseguem comprar, por exemplo, um dos exemplos que eu utilizo, a CEMIG Sim. Você vira associado de uma cooperativa, digamos, você paga uma taxa, né, para a CEMIG distribuir, tipo o mínimo lá da conta, sei lá, R$50, R$60, e você paga mais barato pelo CEMIG Sim, onde que vai trazer energia, que vai ser a eólica. Não vai mudar nada para você, né? Mas já vai estar dentro da sua casa energia limpa e você pagando 15%, 20% a menos. Exato. Aí. Eu utilizo hoje na minha casa, nas minhas empresas. Legal, então eu pago um pouco menos aí de energia todo mês. A questão também do rural também. Esse ano eu achei que o rural também foi bem abrangente também, a questão de crescimento, questão de oportunidades de negócio. Até a LFS agora a gente tem um técnico agrônomo, que é o Gilberto. Vocês estão com o técnico, certo. Exato, um abraço pro Gilberto aí. Gilberto joga tênis também, tá? Ô, Gilberto, bora jogar, meu filho. O Gilberto bora bruto lá. no tênis. Tô querendo que ele me ensina, mas ele não quer não. Tá dificultando. Não, você vai começar a jogar comigo essa semana, só. Já tô te levando lá pro Teuto, pro Guilherme. Abraço, Gui. Abraço aí. Então, ele é nosso técnico, tem 30 anos de experiência, é um cara fantástico, como pessoa e como profissional também. Então, a gente tá com a LFS Agro também, então assim... Caramba, aí vocês estão fazendo liberação
Me conta um pouquinho disso. Vocês estão fazendo liberação para o A agro. gente entende... Qual que hoje é o- todo empresário, a maioria dos empresários que a gente lida hoje, tem uma fazenda, produz alguma coisa, às vezes utiliza para fomentar o próprio negócio dele. Por exemplo, o cara tem uma siderurgia e tem uma plantação de eucalipto Entendi. para fazer o carvão. O cara tem um supermercado, ele tem fazenda que produz leite, produz carne. Então, assim, tem uma açougue, tem uma fazenda que produz o gado. Então, existem esses clientes que produzem no agro também. Então, a gente chega com a ideia de levar um crédito para a indústria, por exemplo, e o cara tem uma fazenda. Então, a gente consegue hoje entender todo o agro que o cliente possa se encaixar e faz a operação também no agro. Então, a LFS também vem crescendo no agro também. Aí vocês contrataram um técnico agrônomo para ele entender melhor o problema do cliente. Na verdade, hoje, como a gente abriu um novo negócio, o Gilberto é quase sócio nosso no agro. Ele não é só funcionário, ele não é funcionário Não, da LFS. funcionário, é um sócio de ele vocês. É um sócio nosso no agro. Isso é muito bacana, porque vocês estão Ele veio agregando agregar gente mesmo, que isso. está ali, gente boa. E isso é um dos segredos dos E empreendedores. ele é engraçado que eu porque sinto a gente faz visita, conversa com os bancos, com o técnico agro do banco, com o gerente responsável do agro, todo mundo conhece ele. E ele normalmente, como tem muitos, igual eu falei, o cara mais velho, o cara é experiente, o cara não tem jeito. E pela expertise de grandes negócios, grandes empresas que ele atua, chega lá, cara, na visita ele dá show. Ele conhece muito do agro. É até coisa que o cliente às vezes nem sabe que pode ter operação, o Gilbertão vai lá e fala, não, a gente consegue fazer disso, dessa forma, de outra, e as coisas estão fluindo, têm crescido. Então, assim, igual eu te falei, a LFS é o hub de negócio. Então, hoje a gente consegue entrar na empresa e, mesmo que a gente não trabalhe com o produto, a gente conhece alguém que trabalha. Então, a gente tenta ajudar a empresa de alguma forma ali para poder fomentar de forma sólida ali para o cliente. E em Minas Gerais tem muito isso, né? Assim, eu nasci no sul de Minas, ali é a região de leite e café, então tem muitas fazendas, às vezes a gente não imagina o tanto de coisa que a gente tem no agro. A gente imagina que agro tem muito lá pro lado do Mato Grosso Exato. do Sul, e na verdade, assim, Minas Gerais é uma grande, não sei se é a maior, por exemplo, produtora de leite do país. Sei que, por exemplo, Pará de Minas, que é onde a minha família mora hoje, meu pai, minha mãe, meus irmãos, e eu tenho loja, Pará de Minas é a quarta maior produtora de frango e suíno do Brasil. Uhum. Então, você olha dentro da cidade, você não vê muita coisa. Quando você sai para as zonas rurais, aqueles galpões e tudo, existe uma bolsa de valores dentro de Pará de Minas hoje, para você ter uma ideia. Então, como que é fomentado e como que a cidade gira dinheiro. Hoje a gente está em Itaúna também, que tem uma grande produção ali, com várias fazendas. A gente tem atendido algumas fazendas grandes lá em obras. Os caras têm até avião, que eles vão de uma fazenda para outra, aeroporto dentro das fazendas. A gente não imagina que isso aconteça, né? Como que rola dinheiro e às vezes em coisas assim que você está fora que você não imagina, né? O agro hoje, no nível Brasil, ele tem um percentual enorme da questão do PIB do Brasil hoje. Então, foi uma coisa natural a LFS hoje atuar com agro, devido ao porte das empresas que a gente atua e a questão de necessidade mesmo de trazer um produto diferenciado. Então, acabou que a gente trouxe o agro e tem crescido assim, absurdamente a questão de oportunidade de negócio. Tá. A gente já falou lá atrás um pouquinho sobre o que a expectativa para 2024 e eu queria voltar um pouquinho nesse assunto. Qual que é a expectativa mesmo, você como especialista no mercado financeiro, como que é essa expectativa para 2024 em todos os setores, assim? Porque, tá bom, para você como empresário, como empreendedor, ok. Igual eu tenho também uma expectativa muito grande para 2024. Mas o que você acha das empresas? Aquelas, igual eu te perguntei na pergunta anterior, qual que você acha que vai destacar mais? Quais se destacaram agora em 2023, mas qual que você acha que vai destacar em 2024? Cara, isso aí é um pouco assim, né? É difícil até de dizer pelo fato de todo mundo ter oportunidades. Tá tendo, né? Então, assim, vários ramos que às vezes as pessoas falam, mas esse ramo vai estar ruim, vai estar... Não existe isso. Não existe. Depende muito do posicionamento que a empresa quer para o ano. Então, assim, eu te falei, a questão de energia, são ramos que estão em crescente. Então, a questão do transporte, a questão de novas oportunidades de meios de locomoção, de forma de fazer a logística, forma de trazer novidades de economia de risco, de gasto. Então, as empresas, a gente tem uma empresa que tem aí mais ou menos uns 800 caminhões, que é de transporte. Você vê o nível vamos falar assim, de informações que um caminhão rodando gera para ele, vocês não acreditam. Você não acredita, cara. Tipo assim, tem 9 câmeras no caminhão. Se o cara coçar o olho ou fechar o olho, já dispara um alarme. E aí, às vezes, acontece um acidente, eles conseguem puxar a câmera de 360 do caminhão e saber se o cara estava errado ou não.
Então, assim, se tirar a mão do volante por tanto tempo já apita, já é falta. Celular nem pensar. Coisas soltas dentro do caminhão também não pode. Então, assim, é o nível ali de governança dentro do transporte. Caramba. Você não acredita, cara. Você fala assim, pô, mas onde que essa empresa vai chegar? Assim, é um nível de profissionalismo que só gera crescimento, porque o cara ele mitiga o risco ali quase que 100%. Então, a perca que ele tinha de veículo parado, que para de transportar quando acontecer algum sinistro, de combustível, ele consegue medir a aceleração do caminhão. Então, se o cara está usando muita marcha, forçando muito em lugar que não precisa, está correndo muito, ele sabe tudo. Então, aumenta o desgaste do pneu, aumenta o combustível, consumo de combustível, aumenta o risco de acontecer algum tipo de acidente. Cara, é muito louco então, essa tecnologia, né, cara? Então, assim, depende muito, o crescimento ano que vem depende muito do tanto que a empresa está preparada para o mercado dela. Então, eu acredito que não existe um ramo certo, fala, investe nisso que vai dar muito dinheiro ano que vem. Eu acho que a pessoa que para poder falar um negócio dele está falando mentira. Porque pode ser qualquer ramo que a pessoa tiver inserida. Se ela tiver antenada às novidades que o ramo dela, ou tiver uma ideia legal que traz segurança para o cliente dele, para poder crescer o negócio dela, acho que ano que vem é um ano muito legal. Igual você falou, a questão de ter eleição, muitos falam assim, eleição, isso aqui é um ano turbulento, porque tem eleição. Cara, as empresas vão ser fomentadas. Então, basta a empresa acreditar naquilo ali, fomentar e fazer as coisas acontecer, do que ficar falando, a famosa muleta, está acontecendo isso, a culpa é do outro, a culpa é disso. A culpa é de um, a culpa é do outro. É igual a pandemia, os caras falam, pô, cara, pandemia, todo mundo quebrou. Claro, existem pessoas que realmente não teve como se reinventar. Tinha ramo que o cara não teve como se reinventar, infelizmente teve que fechar as portas. Mas o tanto de empresas que cresceu nesse ano de pandemia, pessoas que... Eu explodi. Então, para você ver, é um exemplo dentro de casa, vamos dizer assim. Eu cresci em 2 anos de pandemia home office. Tudo bem, tá todo mundo reclamando que está trabalhando mais e realmente estão trabalhando mais. Mas, por exemplo, hoje automatizou muito mais coisas. Eu tive em Brasília há pouco tempo atrás agora e eu estava conversando com um pessoal de lá e eles comentando, por exemplo, que Brasília tinha muitos prédios que, tipo assim, o cara fazia um prédio de 30 andares. Aí tinha 7 andares só para estacionamento, porque eles alugavam os estacionamentos. Hoje, 70% das pessoas que moram em Brasília, segundo eles, são funcionários públicos. Uhum. E o pessoal ia de carro para as repartições públicas, tinha que pagar a garagem. Hoje as pessoas estão de home office, as garagens estão ociosas. Existia mercado de venda de garagem, você comprava igual comprou um apartamento. E por quê? Porque está tudo automatizado. Então, hoje não existe mais aquela papelada. Então, a gente andou tipo uns 10, 15 anos ali no tempo e melhorou. Então, tudo depende do ponto de vista do observador. Teve a parte muito ruim, mas teve uma parte também muito boa de evolução. A parte de evolução, assim, igual você falou, 10 anos ali, tranquilo. E hoje, na verdade, está muito acelerado, né? Hoje não existe esse negócio, daqui 10 anos vocês vão ver isso. Daqui 20 anos vocês vão ver dessa forma. Pode ser amanhã. Porque a parte tecnológica avança de uma forma que a gente não tem nem noção do que vai vir. Tá igual aquele memezinho, né? Me fala assim, minha avó já dizia, meu filho, você vai ver coisa. Cara, você vai ver mesmo, vai mudar ali. E às vezes é do dia para a noite. E uma vez eu vi um estudo, eu li uma reportagem até de uma revista americana falando que o mundo hoje, ele demora 30 anos para ele fazer a volta que ele fez em 4,5 bilhões de anos. Então a gente troca, ou seja, se a gente viver até os 100, provavelmente nós vamos ver o pessoal... Fala que os próximos 20 já vai ver muita vai coisa. ser coisa, cara, porque a gente fala muito os Jacksons, né? Que tinha celular na década de 60, carro que voava, aquela coisa, tela, chamar de vídeo, todo mundo achava que era loucura, hoje a gente... Loucura seria isso. Eu queria mais uma vez agradecer o prazer de estar aqui recebendo. Cara, eu nem sei quanto tempo nós estamos aqui. E se deixar que nós vamos ficar mais 2 horas conversando, porque realmente é uma conversa assim, de ver superação, empreendedorismo, isso me dá um tesão danado de ver as pessoas... Nossa, dá um gás demais, né? E é muito engraçado, porque é de todo mundo, né? Quando eu gosto de conversar... Quer sugar o máximo de informação. Me conta aí, cara. O que aconteceu? O que você fez diferente? Como que você passou são os projetos? Quais são as ideias? São perguntas que... Exatamente. Então, queria agradecer muito aqui. Você está participando do nosso 3º episódio. Legal. Se Deus quiser, você vai voltar aqui já fica o convite. Daqui uns dias para a gente falar mais coisas. Nós temos muito negócio para fazer, nós temos tênis para jogar. É mesmo. Então, nós vamos... segunda-feira, terça-feira, já vou arrumar aula para você. Vamos lá. Terça-feira nós já estamos lá. Tá bom? Beleza. Muito obrigado. Obrigado. Muito prazer aqui estar com você aqui mais uma vez. E, gente, não deixe de seguir o nosso canal. Por favor, se não gostou também, dá um negativo, mas faça
alguma coisa, responda aí pra gente. Agradeço muito a presença do Henrique, agradeço muito você que está aqui assistindo nossos episódios. E se inscreva no canal, mande pro coleguinha. Se você gostou, mande pros amigos, mande pros colegas. Se não gostou, não conta pra ninguém não, que fofoca é feio demais, não é verdade? Então, vamos lá. Termina agora o terceiro produção. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Boa semana aí para todo mundo. Espero ter ajudado de alguma forma. E aqui a gente vai passar também os dados do Henrique.